Fala, galera do canal Na Prática Podcast. Aqui não tem conversa fiada, sem lero-lero. E hoje a gente tem aqui quem? Nada mais ele que o nosso prefeito de Linhares, Lucas Escaramuça. Foi feita a vontade do povo, representando a essa cidade maravilhosa. O apoio de toda a população de Linhares que teve você, como escolheu você para ser o nosso prefeito. E eu sempre falo para todo mundo que agora estamos todo mundo no mesmo time. Por uma Linhares melhor, por uma gestão melhor. Não tem mais adversário. Pode ter divergências políticas, né? Mas agora... torcer por Linhares é uma obrigação de nós, todo linharense. Queria abrir o canal para você ficar à vontade hoje, falar um pouco aí nós vamos discutir um pouco as estratégias, né? O que está para acontecer com Linhares, equipe de transição, equipe que vai assumir. Então, vai ter umas perguntinhas aqui para o Linhares quer saber, né? Quem vai ser a nossa equipe, quem vai ser o time, o que vem para Linhares para os próximos 4 anos. Isso aí, Jefinho, para mim é orgulho daqui, né? Pela segunda vez. Ah, claro. Disse até que ia chegar com boné Na Prática aqui, que eu guardo com muito carinho lá em casa. Aí saí correndo, peguei uma chuvinha. Mas tá bom. Ajeitei a camisa e o boné ficou. Não tem problema não, mas você vai ganhar outro depois aqui. Você vai ganhar outro daqui a pouco, não tem problema não. Tá aqui, né? Foi o meu 5º processo eleitoral. Né? E eu tenho uma característica que eu gosto de dizer, acho que é uma qualidade que eu tenho. Eu perdi 3 eleições, mas nunca enxerguei como derrotas. Importante. Né? Porque eu terminei todas elas com tanto equilíbrio, não é? Que me fez entender que aquilo era um processo que a história, né? Que o tempo tinha para mim. E isso foi me amadurecendo até ser eleito deputado estadual com uma votação fantástica. Sim. Fantástica, 11º mais votado do estado do Espírito Santo. E a partir dali eu já entendi, um dia depois de ser eleito deputado, eu já entendi que tinha uma missão para mim na cidade. Quando eu fui eleito deputado, eu saí agradecendo as pessoas no outro dia. Como de prefeito também agora, você fez isso também. Também. Mesma coisa. Agora com mais intensidade, é verdade, exatamente. Mesma coisa. Eu me recordo quando eu ganhei de deputado, um dia depois eu estava andando na rua dali do antigo sede do Banco do Brasil. João de Santos Neves. E de uma esquina até a outra eu gastei assim... quase 1h30. E uma vendedora de água de coco, que eu sempre compro uma aguinha com ela, tudo ali, ela estava com água de coco me esperando. Eu, calma aí, tô chegando. Aí quando eu chego para pegar água de coco, eu falei para ela, olha, eu vou te orgulhar. E ela falou, olha, você já me orgulha, eu quero que você seja prefeito dessa cidade. Eu tinha acabado de me eleger deputado, um dia depois. Então eu entendi que eu tinha que produzir como deputado, deixar legado na minha cidade, mas eu também não podia praticar erros. Eu tinha que mostrar que eu tinha maturidade e responsabilidade para um dia governar essa cidade. E assim eu conduzi. Eu conduzi um mandato com produtividade, com proatividade, mas me tolhindo de qualquer possibilidade de errar. Errar vai acontecer, mas eu queria errar o menos possível. E eu acho que o linharense entendeu e enxergou a maturidade para me colocar prefeito da cidade que mais cresce do norte do estado do Espírito Santo, da capital do agronegócio, com a cidade com o maior potencial turístico desse estado, o maior litoral do estado do Espírito Santo, não tenho dúvida alguma. E eu encarei esse desafio e hoje estou aqui, fruto da resiliência, né? Fruto de um diálogo bacana com a cidade, mas acima de tudo, Jefinho, fruto de uma construção de um plano de governo realmente construído por mim e pelo Franco com a cidade. Eu tenho certeza que Linhares está bem representado por você, Lucas. E a gente vai iniciar, então, com as perguntinhas aqui agora para tirar as dúvidas aqui. Obrigado. O que você pensa em fazer no seu primeiro dia de governo? Claro, você já foi empossado, né, de forma na Câmara de Vereadores, mas agora sim, peguei a chave do cofre. O que você pensa em fazer no primeiro dia? Isso. Dia 1º, no feriado. Isso, no feriado. Bom, eu já entro para lá para começar a fazer os atos de nomeação da equipe, né? Esse é o primeiro ato nosso, né? E tenho certeza absoluta que vai ter uma demanda reprimida entrando pela prefeitura ali que eu tenho que atender. Mas o meu primeiro ato de governo, meu primeiro, Jefinho, vai ser passar por todas, né, no dia 1 e no dia 2, as estruturas de saúde e as estruturas de educação. Essas duas são as duas grandes pilares nossos, assim, sempre foram. Para mim, a dor do linharense, a grande dor do linharense está aí. Inclusive, a próxima pergunta era qual seria a sua primeira prioridade, né, na questão, então, atingir a Secretaria de Educação e Saúde. Isso. Primeiro ato de governo é reunir com a secretária, que nós já fizemos, com o secretário de Saúde, com a secretária de Educação, olhar e falar, vamos embora, a missão é essa, vamos para dentro. Eu acho que a gente está em férias escolares, mas a gente já tem um cronograma que a gente está construindo. Hoje nós tivemos uma reunião no HGL, a manhã inteira no HGL, bacana, com o
nosso futuro secretário. Pode anunciar aí para nós. Sim, foi gestor, né? Saiu na sexta-feira. O Pablo foi gestor financeiro, administrativo do Hospital Rio Doce, né? Membro, né, do Conselho de Saúde. Sua análise foi técnica? Análise totalmente técnica. Do que a gente pensou para a saúde. Eu não poderia ter uma pessoa que dividisse a sua vida, a sua história profissional, que não fosse exclusivamente voltada a gerir e a atender a saúde. O Lucas, Jefinho, hoje, dia 1º, ele vai ser prefeito da cidade. Hoje, eu já me coloco um colaborador do município. Então, eu sou colaborador 24 horas. O que eu estou querendo dizer? Eu não divido o meu tempo e o meu espaço com uma empresa. Eu não divido o meu tempo e o meu espaço com uma fazenda. Eu sou um colaborador ativo 24 horas desse município. É um colaborador da Prefeitura de Linhares. Da Prefeitura de Linhares, 24 horas. A minha vida vai ser dedicada 24 horas a isso. Né? Eu não tenho fábrica, eu não tenho fazenda e eu não quero ter. Eu quero, hoje, minha prioridade é exclusivamente essa. E quando eu pensei a saúde, eu queria que fosse assim, alguém que fosse um administrador, um gestor em saúde e dedicasse toda a sua vida a isso. Se eu pegasse um médico altamente capacitado, provavelmente ele ia estar dividindo o espaço com a medicina. Concordo. Né? Então, isso... E não é isso que o serviço público precisa. Né? Ele precisa de uma pessoa integralmente dedicada a isso. Aí vem o Pablo, através de outras indicações, uma pessoa nova, inovadora, com vontade de vencer e que vira para mim e fala assim, vai ser minha vida a partir de agora, 24 horas. Eu falei, então vamos embora, vamos abraçar esse Já desafio. tem na prática ele, né? Já tem, na prática, exatamente, na prática. Inclusive ele me falou isso, olha, não pensem que a minha história está só na prática não, que é o que todo mundo prefere, que conhece, né, e deseja. Sim. Mas eu tenho uma gestão pública também, tá? Eu tenho importante. Formação na área também. Eu falei, obrigado. Que bom, que bom. Então, acho que o Linhares está bem servido, né? Já que você falou em equipe de transição, né, já está se passando, e dê mais nomes, Lucas, que hoje, né, já está anunciado desde segurança, educação. Você pode me falar um pouquinho mais? Como é que está isso? O Linhares está curioso para saber disso, quem que vai ser? Porque, ou seja, nós estamos aí praticamente há 7 dias, 7, hoje é 20, ou 10 dias praticamente do início, e acho que nem todas as secretarias estão definidas. Como que vai ser? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho, por exemplo, Jefinho, eu costumo dizer o seguinte, errar numa nomeação é ter uma dificuldade em dobro, se não maior. Porque você assume um compromisso com uma pessoa que, às vezes, larga a história que está vivendo profissional para viver um desafio. E se isso der errado, você mexe com ela, mexe com a estrutura e recomeça de novo. Isso traz um peso. Então, eu estou buscando tudo para não errar. É claro que tem pastas estratégicas. E nessas pastas estratégicas, a gente se empenhou, a gente entrou para dentro. Por exemplo, a saúde. O que nós falamos hoje dentro do HGL, com a secretária, com a diretora-geral do HGL, com todo o corpo clínico. Eu, Lucas, não tenho cicatriz nenhuma com o processo eleitoral. Zero. Nada. O meu adversário hoje, a minha luta, é contra um sistema de saúde que não está entregando o que tem que entregar. É contra um ensino que não está, sabe, no melhor do ranking do IDEB. A minha luta é por um ensino de qualidade, sabe? É por uma saúde de ponta, de alta performance, é por segurança pública. Essa é a minha luta. Eu não estou aqui contra bandeira partidária ou contra grupos que esteve num processo eleitoral. Então, a primeira coisa que a gente fez hoje no hospital, olha, o corpo clínico, o corpo administrativo, que está aí, coordenadores do hospital, diretores dos setores, da parte clínica, da parte estratégica, de UTI, de aonde for, sabe? Vai manter. Vai manter. Essa roda vai continuar rodando. Tá tudo certo, vamos manter as pessoas aqui. Dia 1, dia 2, dia 3, a gente vai moldando com o nosso formato, devagarinho, fazendo as coisas melhorarem. Não faz sentido a gente pegar, por exemplo, na área da saúde, um hospital, e parar. Historicamente foi assim, tira tudo aqui porque é cargo de confiança, colapsa, bota todo mundo... Não, como trocar o pneu com o carro rodando, né? Não dá para parar. E no Serviço Federal é assim, quando muda um presidente da República,
não para tudo para poder montar os direitos. Não tem tempo para isso. Então é isso. É claro que a gente pega, né, o diretor-geral, né, o secretário, essas peças entram, mas a gente vai trocando devagarinho, inclusive ouvindo a equipe técnica. Por exemplo, nós temos muitos profissionais de carreira que lá estão há tantos anos entregando um bom serviço em cargo em comissão. Irão continuar. E a gente vai conversando para adequar a nossa meta de governança e o nosso plano de governo. Então é assim que a gente está fazendo a transição. Inclusive, na proposta de diálogo de transição, nós, pela primeira vez, aconteceu isso. Nós inovamos, nós colocamos, né, a equipe de transição do atual administração. Olha, aqueles cargos em setores estratégicos, de políticas públicas estratégicas, segurança, saúde, que a prefeitura, que os gestores entenderem atuais, que é extremamente importante para a manutenção, né, dos serviços, para que a população não sinta a transição, indiquem, vai continuar, continue. Não é? Então, a gente está tendo esse equilíbrio. E isso me dá conforto de fazer escolhas pontuais. Tá? Então, por exemplo, amanhã a gente já está pretendendo anunciar o secretário de Agricultura, o meu chefe de gabinete, que a gente chama de secretário de governo, né? Vamos anunciar também secretário de Meio Ambiente. Nós estamos já finalizando para anunciar. Eu estou anunciando tudo devagarinho, mas já tem. Você acha que até dia 31 a gente consegue ter todos nomeados? Todos. Anunciados, né? A gente nomeia no dia 1º. Não vai acontecer de dia 1º não ter nenhum secretário. Não. Então você tem esses 8 dias e 10 dias para poder realmente finalizar. É comum, às vezes, você tem uma pasta que você ainda não achou aquele profissional. Então é comum que você tenha diretores bons, pessoas boas, você nomeia como interino. Isso aconteceu muito aqui. Por exemplo, nós já tivemos secretários atuais aqui da pasta, né, que já tiveram hoje o Márcio. O Márcio é o procurador do município, é uma pessoa que eu respeito, foi meu colega de faculdade, trabalhamos juntos muito tempo. Márcio Machado? Márcio Machado, sim, uma pessoa bacana, um cara bem. bom, do bem. O Márcio já chegou a ficar interino em 3 pastas, interino. Então é normal, às vezes, você pegar, não 3 unidades gestoras, né? Então, às vezes, é normal você nomear um interino aqui até você achar a peça. Entendi. Né? Mas assim, a gente vai fazer grandes escolhas. A gente já está inovando, não sei se você percebeu. Sim, a gente está inovando. Eu tenho, isso que você me falou vai de encontro, porque eu já conversei com várias pessoas isso realmente, você me disse, é o que está acontecendo. Essa valorização das pessoas que já estão dentro do sistema, até porque também não está fácil pessoas, né, mão de obra qualificada, porque o município investe também nessas pessoas, dá curso, dá treinamento e nada mais justo, né? Você fica por competência, né? Com certeza. Então tem que diminuir o ficar por influência. Eu acho que a sua linha de pensamento está correta. Agora, eu estava até falando com o Romulo ali anteriormente, o Lucas, a dificuldade de se trazer também pessoas por questões salariais. Muito. Porque como que você traz hoje pessoas com um cunho, né, de qualificação técnica, que já está num nível financeiro muito maior. E a gente tem o desafio do salário do teto, né, e também da responsabilidade que tem um secretário de saúde, que assina corresponsável ao prefeito, por uma remuneração que às vezes não consegue se equilibrar ao que ele recebe. Então, a gente sabe que qualidade e preço não caminham junto. Preço fala prestação de serviço, nesse caso. Então, como contornar isso? Como que você vai convencer a um cara, né, que tem uma limitação salarial a vir a ser um secretário de... É complexo. Então, é complexo. E esse como que você pensa em fazer para você trazer? Eu acho que isso pode ser um peso na gestão pública hoje, né? É um peso. Assim, Linhares tem um perfil de cidade desenvolvimentista. Sim. As coisas aqui acontecem. Assim, ela virou essa matriz econômica mesmo. Então, assim, isso fez com que Linhares esteja, de fato, nos olhos do capixaba e para além disso. Então, quando você, mesmo tendo uma dificuldade salarial, não é dos piores, não é, melhor do que muitas cidades. Nosso salário é melhor do que o de Vitória, olha que loucura. Né? Mas quando você consegue mostrar a capacidade de se tornar um profissional de performance, um executivo conhecido, e que isso pode deixar um grande legado na carreira de um prestador de serviço, isso atrai Linhares. É por isso que eu te falei, Jefinho, se você não for exclusivamente um prestador de serviço, é muito difícil de você conseguir. E mesmo muitos deles, olha, aí não dá para mim, porque onde eu estou eu ganho melhor, ainda tem isso. Mas a gente tem conseguido. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, o Eduardo Costa Negro. Então, dá de segurança. Dá de segurança. Ele
superintendente regional, chegou a ser chamado superintendente geral no estado do Espírito Santo, superintendente regional, um cara admirado, um braço direito do superintendente geral da PRF no estado do Espírito Santo, cara altamente respeitado, novo, inovador, admirado por todos, professor universitário, né, que cumpriu, que tem um bom salário na PRF, que cumpriu a sua missão com a Constituição e falou assim, olha, é um desafio para mim e para os quadros da minha instituição. Porque pessoas da PRF, com toda a nossa capacidade, podem mostrar um legado, uma história dentro de um ambiente de gestão pública que é muito maior, macro, e deixar resultados. Então, olha só, o olhar dele é um olhar de o que aquilo pode entregar para a cidade, a experiência dele e dos deles. Como ele pode entregar um plano de governo que ele se coloca na condição, né, de executá-lo. Então, é mais do que a questão salarial. E isso volta para o currículo dele, transformando ele numa figura, né, política, né, também profissional, muito grande para a PRF, onde ele tem carreira. Então, assim, vai para além da questão salarial, pelo perfil de Linhares, pelo tamanho que Linhares é. Porque Linhares é tido lá como, de fato, assim, Linhares está a quinta maior economia, mas para muitos está lá, né, como se fosse comparada à Vitória, né, porque ela realmente tem um brilho, uma característica de não parar. Chama atenção. A virada da matriz econômica aconteceu aqui. Lucas, então tem desafios salariais? Tem desafios salariais, mas é possível montar boas equipes? É. Agora, precisa ter coragem de inovar. É isso que a gente está dizendo. Assim. Vamos trabalhar com todos, abraçando todos, mas tem que ter coragem de inovar. Então vamos lá, a gente tem educação, vamos falar uns nomes só para a gente lembrando aí o pessoal aí. Que agora? Educação, que fala o nome para nós se você puder. Educação já a Bergamache. Rosinéia. Aí saúde. Eduardo Costa Negro. Isso. O Pablo. Isso. Na saúde nós já anunciamos também. O Franco, desenvolvimento, nós já anunciamos também. Você está querendo que eu solte os nomes? Não, pô. É porque vai sair amanhã. O Linhares está querendo saber, mas fala o que você puder, que você não puder. Já vou apresentar mais um aqui, tá, Jefinho? O Rodrigo Campelo, né? De um advogado de carreira, bom. Sim. Ele vai ser o nosso chefe de gabinete, o nosso chefe de governo, na Secretaria de Governo. Nós estamos formalizando um convite, né, já aguardado hoje. Né, o Franco está agora, né, formalizando um convite para a agricultura, já é aguardado, a gente vinha construindo, né, estamos aguardando o aceite, né, envolve outros serviços, né? Assim, de urbanismo. Desligar de um setor privado para estar conosco. Tá vendo? Então nós estamos aguardando. Aí tem a Poliana, que é minha amiga. Um abraço, Poliana. A nossa Poliana, é secretária de urbanismo, né? Secretária de urbanismo, inovadora também, engenheira civil, arquiteta. Sim, urbanista, conheço muito ela. Coordenadora da Aliança Jovem. Tem mais quem? Fala aí. Vamos mas tem mais gente que a gente não falou, não tem? Não, que a gente só fechou isso aí? Não, fechou, por enquanto de anúncio. Então tá, mas está construído, Tem ainda obras, tem turismo. Tem obras, nós vamos anunciar também. Nós vamos anunciar obras também. Tá curioso, está querendo saber. Nós vamos anunciar obras também. Lucas, vamos agora falar. Obras eu vou te passar, meu amigo. Obras é o Saulo. Saulo é secretário de obras de Colatina. Que legal. Ele foi secretário em Aracruz, né, esteve agora em Colatina esses anos com o prefeito Guerino Balestras, entregaram um pacote de infraestrutura lá muito grande, muitas obras rodando mesmo acontecendo, muitas obras em convênio com o governo do estado rodando, acontecendo, obras da própria administração. Então, assim, Secretaria de Obras, a gente precisa de um perfil técnico, um perfil que conheça a legislação que mudou muito, a legislação de licitações e etc., que entenda a parte administrativa, financeira, né, para tratar convênios junto com o Estado, por exemplo, né, e que tenha o que a gente espera, que a gente deseja, que é a inovação, que é a vontade de entregar o melhor de si. E achamos ele, conversei com o prefeito Guerino, ele falou assim, Lucas, cara, eu tenho uma admiração por ele tremenda, né? Muitos elogios, fizemos o convite, inclusive hoje, Jefinho, ele já esteve com o atual secretário de obras, o Kleber Bianchi, ele, o Franco e o Kleber, né? E o Rodrigo, já estiveram juntos hoje de manhã, passaram a manhã em reunião, eu já estava encaminhando para a saúde,
Não é? E gostaram muito, foi uma reunião extremamente produtiva. Já está tomando pé de todas as obras que estão rodando, que precisa de convênio. Não pode parar, né? Não pode parar. Até porque o orçamento de 2025 é planejado na gestão de 2024, né? Então tem que ajustar e acompanhar. Eu tenho certeza que o linharense vai ficar satisfeito. Aquele perfil que está na rua, que está lá dentro, que está acompanhando, que se relaciona bem com E turismo? Com as pessoas. Você pensa em alguém de fora? Turismo, eu tenho uma pessoa que já está tocando a pasta, né? A pasta de turismo, a gente está... É uma pasta que a gente conseguiu uma... Assim, chefinho, por mais que a gente fale de transição, e aí eu preciso de dizer, foi um governo de oposição ao nosso projeto. Né? Nós tiramos um governo que buscava se reeleger. Então, assim, foi como eu disse, eu não tenho cicatriz. Não tenho. Mas não vou dizer que é uma transição que acontece como aconteceria se tivesse elegido... Não posso dizer que é. Então, ele tem as suas dificuldades, tá, Jeff? Tem as suas dificuldades. Nós começamos um processo de transição com a secretária, a Jussara. A Jussara já saiu, ela se exonerou, teve os projetos dela, não sei as razões, mas pediu exoneração, exonerou. Mas ela startou vários pedidos, a gente correu contra o tempo. Porque esse momento vinha o verão. Porque justamente, por isso que eu quero te perguntar, essa transição, a gente sabe da relevância para o morador do Pontal, de regência, de povoação, que tem que ser dada atenção a essas pessoas, porque é a renda daquelas pessoas durante o ano, tem que olhar com carinho para isso aí. A gente tem que valorizar, né? As pessoas que ficam lá o ano todo roendo o osso, para que possa ter esse valor, tem que ter atenção. Por isso que eu estou perguntando. Exatamente. E aí nós chegamos, olha, não tem recurso para esse ano. Não tem saldo orçamentário para esse ano. A gente não contratou banda nenhuma, a gente não buscou nada ainda. Não tem queima de fogos contratado, não tem contrato. E aí nós falamos, e aí? E o que você vai fazer? E aí desdobramos em cima. Né? Muito. Né? Já tem 2 meses quase que a gente está se dedicando muito nisso. Tem visto a sua atenção a isso aí constantemente? E o Marcelo, é claro que a gente não se antecipou muito para não... Né, não gerar uma expectativa, né? Tem que ter esse cuidado. E o Marcelo se dedicou muito, o Marcelo Rigoni, que está comigo. Então, o Marcelo Rigoni tomou conta de toda essa movimentação. Ele está liderando essa pasta hoje. Né? Tem o convite para ser o secretário da pasta, ele gosta disso, ele inova. E a gente teve uma colaboração muito grande da Jussara. Eu diria assim, ela colaborou, né, enquanto esteve com a gente lá mesmo, né, ela falou, vamos correr quanto tempo, vamos startar isso aqui. Pegamos, nos forneceram as bandas que tocaram, locais todas do ano passado, nós ligamos, Marcelo ligou por um, falou, a gente não quer atravessador, não tem ninguém atravessador aqui, nós vamos a gente mesmo, ligamos um por um, pedimos as bandas para que fizesse o mesmo preço do ano passado, assim, a gente sabe que alguns custos aumentou gasolina, aumentou tudo, mas a gente falou assim, olha, faz o mesmo preço, a gente está trabalhando... Vamos começar um projeto juntos. A gente está trabalhando com o orçamento do ano que vem. Isso. Nós estamos buscando recurso, né, de ministério, de tudo, de estado para pagar. E, a gente te paga lá em fevereiro. Não, tá tudo certo, nós vamos tocar e depois vamos para cá. A gente precisa de contratar agora. Então, aí conversamos banda por bandas, locais, montamos tudo. Até o dia 10 nós montamos, se eu não me engano, na primeira semana toda. Efetivamente, eu só consegui fazer isso a partir do dia 1º, porque é quando estou... Então, para que a gente tivesse feito no final de semana, né, aí eu dependeria de... Então só vai haver eventos a partir do dia 1º? Do dia 1º. Então antes não vai haver? Não nem tem, um dia? Não tem. Dia 31 para o dia 1º sim vai ter, nesse caso? A princípio não, exatamente. Porque não é minha gestão. Entendi. Somos nós. Mas montamos um calendário muito bom, estamos olhando uma atração nacional, estamos conseguindo preço, estamos olhando as cidades que traz, para fazer logística em conjunto, né? Rateia. Conseguir preço. Inteligente. Conseguimos uma ata, né, muito boa, um contrato muito bom de queima de fogos que está fazendo em várias cidades, que fez aqui o ano passado. Comparamos preço, ela ficou embaixo, startamos o pedido, pedimos para o atual secretário contratar, olha, adere a ata aí, contrata para a gente que nós não podemos ficar sem queima de fogos, não. É tradição, né? Fomos para as estruturas e vimos que os contratos estavam todos em vigor, todos,
né? Tem atas de sonorização, de iluminação, de estrutura, para 2, 3 anos para frente ainda, contratos bons, vamos para dentro do contrato, né? Vimos o que tinha saldo nos contratos e montamos todo o planejamento em cima disso. O que a gente está sempre pedindo é, olha, a gente precisa de entregar esforços para que fique o melhor possível dentro da dificuldade. Então, a gente está com o olho do dono, entendeu? E a transição? A transição, Lucas, ela tem sido fácil ou dificultosa? Mediante a sua análise, né? Não existe impedimento. Não existe impedimento. Mas entrega de colaboração não são todas as pastas que fazem. Como digo, a Jussara fez. Ela foi, ela entregou, ela ajudou. Entendi. Mas não tendo assim, não está tendo embate, não tem água espinhado. Não. Mas efetivamente você não consegue na transição, Jefinho, estar lá. A equipe de transição solicita a equipe de transição do lado de lá uma agenda. Aí a gente vai no local, vai na sede da secretaria e faz a reunião formal. A gente não tem pessoas permanentemente dentro dessas estruturas. Né? Então, assim, seria diferente. Mas é assim mesmo. Faz parte do processo. Faz parte. Jeito, né? O Márcio colabora muito. O Márcio é o coordenador de lá, ele é muito bom. Muito bom. Mas, assim, não posso dizer que não há colaboração, não. Dentro do... Que bom que seja assim. Tá assim. Ô, Lucas, todas as campanhas têm suas estratégias para ganhar. Eu queria que você me falasse, assim, qual foi a principal estratégia? Claro, o povo votou, tá lá, mas que você considera que foi a mais importante para você ter sido eleito prefeito de Linhares? Planejamento. Não tenho dúvida. Nenhuma. Eu tinha o que eles não tinham. Organização e planejamento. O problema da cidade hoje não existe organização e planejamento, chefe. A médio e longo prazo, curto prazo? Nem a curto prazo e nem a médio e longo prazo. Se você perguntasse quais eram os projetos desenhados, quais eram as ideias, você tem um projeto bem concebido que todo linharense tem, que é um desejo antigo, que está lá no BID para ser executado. Que eu já mantive. Interbairros. Que é a Interbairros. Eu ia até perguntar se você vai manter ela. Com certeza, já mantive contato. E previsão? Já mantive contato com os gestores do BID. De qual a previsão, Lucas? Vamos iniciar, vou ter a primeira agenda com eles. Né? Iniciando, já temos a agenda com eles. Otimista, pessimista? Quanto tempo? Totalmente otimista. Mas para quanto tempo otimismo? Um ano? Eu preciso de olhar o projeto em si, como é que ele está desenhado, quais as fases que faltam de conclusão. Mas parece que está bem desenhado. Inclusive, eles falaram, Lucas, se tiver alguma sinalização de mudança relacionada ao plano de governo, não, esse projeto para nós é importante para a cidade. A gente vai estar falando depois de mobilidade também. O que eu sempre discordei é do formato com que ele se desenhou. Né? Qual a sua discordância? Ele vem direto como o principal vetor econômico de realização dele, um financiamento. Sim. Quando, na verdade, ele poderia ter sido startado com outras parcerias, outros fundos, via Estado, via governo federal. Ou seja, vai sair do caixa do município. Você é a favor de vir a recursos federais ou estadual? Exatamente. Federal não sei se poderia ser, mas estadual sim, né? Um projeto que está sendo concebido desde 2017. Desde 2017. Sempre pensando, Linhares foi para o quarto, quinto financiamento. Poxa, você financiar quase metade, 50% da sua dotação orçamentária no ano, isso é surreal. Isso tem um risco, isso tem a ver com estatística, com números, com dados que podem nos prejudicar lá na frente com capacidade de pagamento e etc. E isso prejudica tudo. É só essa meu diálogo. Mas isso é uma característica da cidade, que a gente vai ter que mudar, Jefinho. Você quer mais aliança, você quer mais captação de recursos. Disse tudo. E menos recursos de caixa próprio. Disse tudo. Olha, nós temos uma bancada de 10 deputados federal. Quando que a gente viu deputado federal envolvido na política? Linhares nem faz deputado federal, Lucas. Você está me entendendo? Não tem ninguém que representa o Linhares. Você tá me Quanto tempo que não tem um deputado federal Linhares? O último foi o Felipe, né? Que demorou um tempo, depois entrou. Mas olha só, Jefinho, quando você vai para outras cidades, você vê a figura do deputado federal levando emenda. Eu estou falando de 50 milhões de emenda, só alocada ali, tirando emenda de bancada, cada um. Né? Então, o deputado estadual não tem emenda, 10 para um, 50 para outro. Então, poxa, Linhares parece que por ser uma grande arrecadadora,
Me parece que os políticos, historicamente, não quiseram deixar outras lideranças políticas entrar para não dividir o capital. E aí fica só segurando e vivendo do custo próprio da capacidade. Se a gente pega a bancada federal de 10 deputados e traz para o jogo, nós estamos falando de gente trazendo muito recurso aqui para a gente investir na cidade. Você está me entendendo? Assim, eu acho que isso é uma... Entendo, mas eu concordo com o fato se a gente consegue captar recurso, né, através das emendas, né, sobra mais dinheiro no caixa, isso é óbvio. Né? Você tem que ter a habilidade de captar o recurso e trazer para cá, e o que sobra aqui você faz outras ações. Né? Então tem que realmente devolver. A gente está falando aqui, antes de iniciar aqui o podcast, eu fiz um levantamento da nossa arrecadação dos últimos 4 anos. Nós tivemos em 2021 783 milhões, 22, 837, 23, 1 bi e 83, e está falando desse ano da previsão de 1,2 bilhões, ou seja, quase 4 bilhões de arrecadação, né? É isso. Então, realmente é um município que arrecada bem, mas mesmo assim tem muitos gastos, né? Então, se você pode trazer um pouco mais, melhor ainda. Mas, principalmente para as obras estruturantes. Então, mas eu estava te falando do planejamento, que foi nosso principal vetor de sucesso. Né? Eu diria assim, eu tive uma fala minha nesse processo eleitoral que marcou. Eu deixei bem claro que ninguém constrói uma história na sombra. Sempre no sol, na rua, trabalhar, todo mundo, rodar. Carro parado, menino parado não vende picolé. Exatamente. E assim, quando você deixa alguém construir essa história para você ou planejar para você, pode até dar certo, mas ela tende a não dar. Eu e o Franco, a gente conversa há mais de um ano antes do processo eleitoral sobre a possibilidade de eu encarar isso daqui e sobre a possibilidade dele também ser o vice ou não. A gente sabia que o Franco era muito querido, e que no ambiente do agronegócio, da agricultura familiar, ele era um grande líder, um grande. Nós estamos falando da cidade com a maior extensão territorial do estado do Espírito Santo. Nós damos 7 vezes a serra. Nós somos a capital do agronegócio. Então, uma pessoa, você sai ganhando no interior. Se você está ganhando no interior, cara, quem elege, de fato, está aqui no núcleo urbano, mas se você sai ganhando no interior, poxa, peraí. Hoje a gente está com o quê? Historicamente foi assim, Zé Carlos 70-30? Hoje a nossa população urbana está como, Alex? 70%? É isso aí. 70-30, não é isso? Isso aí, nessa média. Eu olhando o Zé Carlos, toda vez que ganhava, começava ganhando no interior. Eu olhava o Guerino, toda vez que ganhou, começava pelo interior. Então eu tinha essa percepção. E eu sabia do Franco. Porém, o Franco também... o Franco é casado com a minha irmã. Então a gente ficava pensando sempre, pô, Franco, será... Porque a gente vai lidar com o nego que vai contratar... Os caras vão contratar marqueteiro de 1 milhão. Pô, e nossos marqueteiros somos nós mesmos, os amigos, entendeu? Nós vamos para dentro mesmo, a gente quer inovar, se junta, né? E vai assim, ó. Tem uns assessorzinhos bons assim, com o Rômulo aí, né? Isso aí. A turma, um era do IFES, outro era do Grêmio da Facel, o outro junta todo mundo. Vambora. Né? E vão embora. E vão ouvindo, vão aprendendo com todo mundo, né? Com os meios de comunicação que dão feedback pra gente, os amigos. Né? Mas a gente sabia que a gente ia ter um embate de alta performance. E que momento que você achou que a eleição estava ganha? Assim, pô, cara, eu acho que eu ganhei. Eu tenho o meu momento que eu percebi que você tinha ali, mas eu quero que você fale. E você, em que momento? Eu acho que... Eu posso ser sincero? Sim. Quando eu e o Franco decidimos, a gente tentou até o final. O Franco, até o final, virou e falou assim, olha, o meu projeto é você conseguir... Chega lá, tá na hora, as pessoas desejam. Eu enxerguei então, foi bem antes, você acha que você estava eleito? Claro que você não pode ficar falando, né? Claro que você não ia ser soberbo ao ponto, né? Quando a gente viu que não tinha capacidade, não tinha outro ator que entraria ali e que agregasse tal como ele. E uns que poderiam também falaram, não, vamos seguir nosso caminho e tal. Aí o Franco decide sair do Incapé, se afastar no período de lei. Ali nós batemos a mão. E quando nós anunciamos aquilo ali, sabe o feedback da cidade? Entendi. Ali seria o termômetro. Você sente o termômetro. Porque quando ele faz isso, naturalmente a oposição, através de alguns veículos, vai tentar desconstruir e lançar uma retórica. Pô, e tal. Quando eu vi que isso não casou, que o Linharense falou, pô, cara, 2 prestadores de serviço, querendo entregar o melhor de si, cara, humildes e preparados, ali eu sempre acreditei. Vou te ser sincero?
Sempre acreditei. E aquela carreata de bicicleta aqui, porque para mim a minha estratégia aí foi a explosão, porque ali foi explosão. E você sabe qual foi a análise que eu fiz aquele dia, ali estava certo. É porque teve um crescimento da minha oposição, teve. Então, ela teve um crescimento, né? E depois a gente na última semana a gente foi. Eu vou te falar quanto que foi a raquetada assim. Posso falar pode, como foi a raquetada? Pode. Posso falar mesmo? Pode. Um dia antes do debate da Rede Gazeta. Sai uma pesquisa, não me recordo se foi da Futura, não sei se foi a da Futura, foi, da IPEC era da Gazeta. Quando saiu aquela pesquisa dando um número absurdamente inverídico, um instituto tão sério, que se teve um erro metodológico, o mínimo que ele tinha que fazer era suspender, suspende. E nós tínhamos números, que quando todos os outros, e que coloca empate técnico com a gente, com 0-1 na nossa frente ainda, um dia antes do debate da Gazeta. Aquilo me jogou, cara, assim... Sabe quando você perde toda a sua energia? E naquele momento, foi o único momento que eu pensei, será que esse negócio todo... A força... Que, inclusive, será que eu vou perder, falando de uma visão minha para o debate, eu acho que foi um dos debates que você não foi tão bem, foi na Rede Gazeta. Da Rede Gazeta, né? Eu achei que você foi muito abaixo. Foi exatamente aí. Quando chega lá na Gazeta, eu estava assim, cara, arrasado. E aí eu fui completamente desarmado, porque eu fui... tinha o Maurinho, que é um cara que eu respeito, e tinha o Bruno, que é um cara que eu sempre respeitei, que eu convivi, que eu morei na mesma rua que ele. E eu conhecia o Bruno, sempre conheci. Quando eu vou para o debate da Gazeta, que eu vejo o meu principal adversário vir com frases arranjadas para cima de mim, planejado para mim não ter a réplica, com sacadas de marketing, mão e tal, prontos de um marqueteiro, né? Ali eu falei, opa, quando eu vi o tom, eu falei, mas eu estou num tom todo educado, eu chamei de senhor. Eu falei, eu penso que o senhor, né? Aí quando, me desculpe pensar diferente, aí eu vi que, e me isolaram ainda no último bloco. Quando eu acabei ali, Jefinho, minha mãe me ligou. 2 horas da manhã. Meu filho, você vai embora hoje, vai ficar em casa. Eu falei, não, eu vou embora, mãe. Fica aí. Eu falei, não, eu vou embora. Eu e o Romo. O Romo falou, Lucas, olha o conteúdo do debate. Nós olhamos um perfil de Linhares que botou o conteúdo seu, você entrega mais no conteúdo. Só que tem aquele negócio do Pablo Marçal, a lacraçãozinha, o cortezinho de 5 segundos, tinha um monte de cortezinho de 15 segundos armado para você, cara. Cara, então no conteúdo você ganhou o debate, mas olha só. E aí eu ligo, minha mãe me liga e eu falo, mãe, não estou indo embora, tem certeza? Tenho. E aí, mãe, como é que eu fui no debate? Gostou? Quando você chegar aqui, nós fala. Não, mãe, pode falar. E minha mãe? Mãe, pô. Mãe é mãe, não tem jeito, né? Pode falar mesmo? Tem mais alguém indo com você, Lucas, no carro? Tem. Tá eu, Romulo, Fran. Então tá, então você tá com mais gente aí, né? Foi horrível. Não é meu filho, não. Não é meu filho, não. Cadê o professor da faculdade? Cadê o professor homenageado que deu aula há 20 anos? Que é isso, Lucas? Você não foi bem. Eu não quero meu filho abaixando cabeça. Senhor, uma pessoa te destratando, você tão educado. Não precisa ser deselegante, não. Mas, peraí. Não é você, meu filho. Quando chegar aqui, nós vamos conversar. Mudar, puxar de orelha. Aí daqui a pouco, distância. liga minha esposa. Também. Lucas, tá vindo embora? Tô indo embora. Tô indo embora, Samara, tudo bem. E aí, Samara, gostou do debate? Péssimo. Não. Não foi bom. Não é pra você. Em casa a gente conversa. Nossa. Aí eu, ali, meu amigo, ali eu falei, só que tinha um... Da Facelli. Não, tinha o da rádio, rádio. Nova Onda. Nova Onda. No shopping, no então, vidro, esse que foi. Igual um Big Brother. Então, todo mundo vendo, no shopping tudo vendo. Eu falei, que é isso? E era 3 dias depois. E era já a última semana, né?
E depois vinha o da Rede Sim, que todo mundo assiste aqui em Linhares, é o mais assistido da Rede Sim, até pelo horário. Mas aquele que foi feito lá foi o online. Aquele foi lá em Vitória. Não, mas teve um online. Eu acho que foi da TV Sim, tá certo. Foi da Sim. Foi da TV Sim. Aqui foi no shopping? Não, no shopping foi da rádio. Da rádio, não tá certo. Da rádio. Uhum. Da rádio. Foi da rádio. Essa foi transmitido também no YouTube. Também foi, justamente e por foi isso. Um negócio de vidro com todo mundo no shopping. O povo todo foi chegando gente no vidro olhando, todo mundo olhando lá de fora. Parecia um Big Brother, um negócio. Ali foi mais tenso mesmo. Só que ali, quando aconteceu aquilo, eu falei, aí o que eu fiz? Só para encerrar, você vai entender. Todo mundo, ninguém queria me falar. Minha mãe e minha esposa falaram. E a maioria, a população, eu senti que todo mundo veio a matéria, botando que a gente estava empatado, todo mundo sabendo que não estava, mas entendendo que tem uma força por trás disso aí. Aí veio o debate, estratégia política, aí eu, né? E aí, eu liguei para uma pessoa. Um político no estado, né? Que me virou e falou o seguinte: você vai ganhar a eleição. Os números não mudam. Chama seu time, reúne ele. Isso no domingo depois do debate. Reúne seu time. Sacode a poeira, meu irmão, e mostra para eles que você está liderando isso aí e que não se lidera com autoridade, com cargo. Você não precisa de cargo para liderar, cara. Você lidera com postura, com comportamento de vida, com história, cara. Chama seu time. Eu acho que era na terça-feira ou na quarta, o outro debate já era no domingo. Nós ligamos, chamamos todo mundo, Rodrigo, Romulo, Franco. Você vai ligar para todos os nossos pré-candidatos a vereador. Todo mundo. Nós vamos fazer uma reunião na segunda agora no barracão lá. O galpão tem uma quadra inteira, cabe mais de 2.000 pessoas lá dentro. Vamos chamar todo mundo lá e vai todo mundo de azul, que é a onda azul, vai tomar conta dessa cidade agora na última semana. Chamei. Aí o pessoal enlouqueceu. E eu não tinha dimensão do que estava acontecendo, mesmo. Não tinha. E eu vi lá do João Campos, lá, que a gente acompanha tudo, uma panela de pressão grandona na caixa d'água. Né? Os caras fizeram uma panela de pressão perfeita na caixa d'água. Eu vi aquilo, liguei para eles, falei, eu quero que faça uma panela de pressão na caixa d'água, igual essa aqui. Toda de azul e com a fumaça azul saindo na panela de pressão. Vamos, Jefinho, chamamos o time. Meu irmão, quando eu cheguei lá, cara, rapaz, arrepiou. Tá louco. Cara, Jefinho, tinha mais de 3.000 pessoas naquele lugar, não tinha como entrar. Tomou conta lá dentro tudo, não tinha negócio de calor não, tá todo mundo suado, todo mundo de azul. Tinha todo mundo de azul, tinha camisa Lucas, para tudo quanto é lado, tinha gente tomado na frente, uma loucura, e ali eu pedi uma panela de pressão, entrou duas, aí entrava um monte de homem com aquele monte de panela de pressão sacudindo e todo mundo gritando, e ali eu solto o que estava preso para os meus. Eu fui chamado na campanha de almofadinha na rede social, né? Eu fui chamado de engomadinho, né? Uma coisa assim, sem propósito. Aquilo nunca me atingiu, tanto é que eu nunca reagi, né? Mas eu fui muito, sabe? Mas os meus estavam sentindo, né? No debate falaram, o meu adversário falou, você está achando que você está na Disney? Eu estava falando de um erro de captação de recursos dele, que está acontecendo em Linhares, que Aracruz deu um show na gente. Tem uma falha de captação de recurso. E aí ele vira e fala assim, você está achando que você está na Disney? Aqui não é lugar do pirim-pim-pim. Aí, então, meu pessoal estava chateado com isso. Não é por eu ser educado e não reagir. Até minha mãe e minha esposa estavam. E aí eu vou para minha turma, pego o microfone e falo, olha, se alguém foi para a Disney aqui, foi eles, porque lá eu nunca estive, de fato não estive. Eu conheço o Cavaco. Eu conheço o Aviso. Eu conheço o Santa Cruz do Cabo, coisa que vocês não conhecem. Porque se conhecesse a dor do linharense, se conhecesse com essa máquina forte, potente e com muito cargo, estava com a reeleição com 90% ganha. Então a dor do linharense está lá. E vocês aqui não conhecem. Quem conhece sou eu aqui. Conheço os Estados Unidos, não. Eu conheço o Cavaco. Não é? E aqui não tem almofadinha nenhum, não. Falaram assim, eu gosto de quem dá limo. O Lucas não dá limo. Entendi.
E aí eu vou pro meu time, lá na frente de 3.000 pessoas, pego 2 borrifadores de botar negócio de vidro, Sim. dou um na mão de Franco, de botar plástico de Sim. vidro, dou um na mão de Franco. Falei, cadê um borrifador? Botando na mão de Bora Franco. adesivar. Não, para todo mundo aqui espirrando. Tira limo. Que aqui não é lugar para limo, não. Limo não é bom. Entendi. Nós vamos tirar. E o povo começa a gritar, tira limo, 3.000 pessoas. Nós espirrando um borrifador. Ali eu entendi. Acabou. Ali eu entendi. E daí veio tudo que você veio. Eu vi assim... Ali foi a virada. Eu sou um apaixonado por marketing, por estratégia, por isso que eu estou te perguntando essa questão de estratégia, né? Eu moro lá no Alphaville, e no dia que a equipe de vocês colocou o caminho de ida e de volta da Fenduíves, o que aconteceu? A sensação que eu percebi é de muita gente de congestionamento. A minha esposa ficou 40 minutos. Parou tudo. Para conseguir sair foi a minha preocupação. do Casagrande até lá. Então, ou seja, também vejo como uma estratégia de massa no final, que eu acho que foi interessante, porque você acabou dando uma sensação de muita gente. E foi. E existe aquele voto no final do cara. Não estou desmerecendo a campanha, tá? Eu só acho que isso é uma estratégia. Foi a reta. Que foi interessante para a sua vitória. Não, impecável. Porque aquele cara que tinha qualquer dúvida fala, poxa, tá vendo? O povo, né, tá ali, o volume, a quantidade de pessoas. Não tenho dúvida. Então, assim, eu enxerguei aquilo, né, na reta final como né, um eleitor, tá? Que foi realmente de muita relevância para a sua vitória. Quando eu vou para o debate da rádio, aí o meu comportamento muda completamente. E a partir dali do debate da rádio, assim, foi muito claro que a gente se sobressaiu muito aos adversários. A ponto de quando eu saí, as pessoas estavam lá juntos, saíram me carregando no colo. Aí quando a gente vai para o Dacim, eu já praticamente via um adversário fragilizado. E aí a gente saiu muito. E quando a gente vai para carreata, e aquele é o meu formato de carreata mesmo, eu sempre fui de bicicleta, vou na frente. Mais um ano passado, quando eu deputado, tinha eu e mais 2 bicicletas atrás, tinha 3, 4 motos, e os carros um atrás do outro direitinho, mas já tinha gente. Quando a gente vai para essa carreata, cara, assim, antes ali do aviso da Limilk, dali naquela curva ali, da Limilk, já não tinha, ninguém andava mais já, tudo parado, ida e volta. Aí o pessoal falando, Lucas, pelo amor de Deus, os ônibus do Pontal já estão parados aqui, já tem meia hora, não consegue liberar, congestionou tudo, travou tudo. E aí eu vinha de bicicleta e o aviso veio lá na Limilk, veio me abraçar nas casas. Então eu não conseguia descer, Jafim. Sabe o que eu fiz para descer lá? Não conseguia descer. Eu não tinha como, as pessoas estavam ali no meio da rua me abraçando. Eu tive que pegar uma bandeira, me entregaram uma bandeira, pedala com a bandeira. Que aí pedalando com a bandeira, todo mundo vai ver que você está com a bandeira e todo você mundo vai gritar. Aí eu peguei a bandeira para poder liberar o trânsito. E fui até lá com a bandeira, voltei subindo com a bandeira e aí saímos. Era uma multidão de bicicleta. Eu não vou esquecer, isso de fato era algo histórico que... Os mais antigos, né? Vamos falar de pessoas de 70 anos falando assim, olha, eu já vi coisas bonitas aqui na política, lá atrás, com o Nozinho lembra? Bairro Vassourinha, Bandalheira. Tinha um monte, depois do Volta Guerreiro, Volta Guerreiro. Mas eles falaram, mas igual a esse, eu nunca vi. Assim, de fato, igual a esse, eles falaram, nunca vi. Eu tive um senhor, 2 senhores de 70 anos, assim, um negro escuro e um outro branco, assim. Você vai ver nas fotos, na caminhada, eles andaram com a barra circular do meu lado a caminhada toda, de mão dada, assim. Aí tinha meninos de 15, 16 anos do estadual. Então, assim, realmente foi algo diferente. Vamos fazer do limão a limonada, então, já que você falou, e eu até estava comentando sobre mobilidade urbana, né? E a gente tem, e eu acho que é um tema que tem que ser muito abordado na sua gestão, na minha opinião, como orador e crítico. Com certeza. A Filogônio Peixoto é a rodovia que eu passo todos os dias, às vezes 4 vezes por dia, né? E eu até sugeri, deixa aqui uma sugestão de uma via de sentido único e volta, né? Você usar ela simplesmente para ir e pegar do fundo do Casagrande e fazer uma volta, como foi feito aqui no Araçá. Então, já que você falou da Filogônio que congestionou, colocar isso em pauta se faz sentido e se quem for gerir essa pasta entender que isso pode contribuir para o fluxo, até porque nós temos uma rodovia que leva até o Pontal, e se fizer sentido a gente criar uma de ida e outra de volta, né? Uma que
que vai, o que vem, mas tem que ser discutido, né? Com a população, não tem jeito. E um projeto bem desenhado, conversado com a população. Nós temos, sim, no radar, obras estruturantes, nós temos passagens elevadas sendo pensadas. Qual o melhor lugar, Lucas? Vamos decidir, vamos estudar o fluxo de trânsito, de tráfego, mas precisa. Ali perto da Baioco, uma nova abertura ali ligando Lagoa Parque. O Oriúndico lá de lá para desafogar ali tudo, com certeza. Pega toda aquela região do Lagoa Parque. Você pensa em trazer alguém, por mais que você esteja nessas secretarias para as pessoas daqui da cidade, né, de planejamento, mas a gente vê que trânsito hoje ele quer alguém com perfil né, de mobilidade. Né? Pode ser contratado. Eu acho que, de repente, vale a pena um estudo para a gente tentar entender um pouco melhor isso sobre Linhares, porque realmente hoje a gente já tem que entender que esses 4 anos as coisas vão se evoluindo, vão se multiplicando, então tem que ter uma atenção. Com certeza. A ponte é uma realidade, tá, Jefinho? Nossa tão sonhada ponte, Interlagos Aviso, tá? Eu já vi, o contrato está em vigor ainda, até o ano que vem. Tá? Desde a época de Zé Carlos, do Guerino, acho que tem mais de 10 anos, tem 12 anos, estão falando dessa ponte, a ponte não saiu. Que pega Vasco Fernandes Coutinho, né? Que atravessa pro sentido... Vai lá, isso aí, pro aviso. Pro aviso. Estou falando de 20 minutos para dar a volta do Interlagos até no aviso lá no IFES, você vai atravessar para lá de lá com menos de 5 minutos. Não é? Então é uma das grandes obras de mobilidade, uma das mais desejadas, tá? Desses 2 grandes centros, né? De motorista de aplicativo, de todos eles, assim... desejam muito isso, né? Das fábricas. Isso está no nosso radar. Eu acho que é relevante, Lucas. Acho que Linhares já precisa. Eu acho que tem que olhar com muito carinho para isso e se tiver que contratar alguém, que traga alguém que tenha uma expertise. HGL, nós vamos passar para o Estado ou vamos ficar com ele? Então, hoje eu não posso falar que o HGL vai ser entregue para o Estado porque eu não estaria dizendo algo. Mas você pensa que é interessante para o município estadualizar? Eu tenho que entender qual é o formato do HGL hoje. O maior problema do HGL hoje, para mim é pacífico isso, inclusive o HGL é uma grande unidade de saúde para muitos. Você não tem uma política pública bem estruturada na rede básica de saúde que compreenda isso. Você tem uma cidade, olha só, Viana. Viana tem 2 UPA. 24 horas. É a pulseira verde e a pulseira azul. É a pulseira verde e a pulseira azul. Nas UPAs. Linhares não tem uma UPA adulto. Olha quando veio a UPA infantil, como é que melhorou muito. Olha como melhorou muito. Então, assim, Linhares precisa de UPA adulto. Precisa de descentralizar a rede. A nossa unidade de saúde não tem extensão de carga horária. Nós temos 2. Temos uma Planalto, que é a referência. Funciona até 7 horas ou 9, se eu não me engano. Não é? Mas calma aí. As unidades de saúde nos outros bairros populosos precisam de funcionar até 9, 10 horas. Esse é o grande desafio. E a gente precisa de uma UPA, que o dinheiro já chegou, do recurso do Renova, que seria no Shell. Nós estamos querendo mudar isso daí. Olha, vamos pegar essa UPA, com esse recurso da Fundação Renova, e vamos alocar lá na região de Bebedouro, na região dos quartéis. Porque está vindo empresa para lá, vai continuar vindo. A gente está falando já de uma outra grande empresa que está sendo projetada junto com o governo do estado para a região de antigo polo gás químico lá, junto com o governo. A gente estava conversando com o Ricardo Ferraz sobre isso, ele tinha ido até para São Paulo para projetar, para dialogar a empresa muito grande. Então aquela região vai continuar crescendo e precisando de saúde. Então a gente está falando de uma UPA em Bebedouro e a outra UPA, que eu já conversei com o governador Renato Casagrande, ele já se colocou à disposição para a gente planejar isso, desenhar o projeto e viabilizar a alocação do recurso, uma outra UPA na região 5, 6, na região do Canivete. Feito isso, a gente tira toda a sobrecarga de pronto atendimento, de pequenas cirurgias do HGL. Mas você não acha que a estrutura é muito grande também? Porque do HGL ou da UPA? Do HGL, porque então, o que acontece? Tornar ele referência. Aí é onde eu ia terminar. Ele precisa de ser referência em alguma coisa. É isso daí. Hoje ele é desculpa, Jefinho, é aí que eu ia concluir. Elefante branco? Ele é uma grande unidade de conservação. Você toma mordida do cachorro, dependendo do horário, o cara vai correr para HGL. Se o cara está com gripe, dependendo do horário, ele vai para HGL. Você está com uma febre. Se você saiu, a mão de obra da indústria, saiu hoje, chegou em casa, o filho veio para a escola com uma febre, vai para HGL. Você saiu da indústria no final do expediente, está com febre, vai para HGL, porque não tem unidade de saúde. Então, assim, a gente precisa de entender que todo hospital é referência em alguma coisa. Agora o Rio Doce não se tornou. Quando a gente estadualizou o Rio Doce, né? Perdão. O Rio Doce hoje ele virou o quê? O Rio Doce hoje ele virou alta complexidade. Sim. Né? Viu? Começou a dar certo.
arrecadando 5 vezes mais, investindo 5 vezes mais e etc. É uma fundação, o objetivo não é arrecadar, é reinvestir. Agora, o HGL, a gente precisa de tornar ele referência em algo e aí entender, a partir daí, como é. Então, o nosso esforço do nosso servidor de carreira, dos nossos médicos, enfermeiros e etc., os DTs serão com as UPAs, né, e com o HGL também, referência em algo. A partir do momento que o HGL vira referência em algo, o custo dele cai e eu consigo o Estado viabilizar recursos para ele. É porque a gente também tem que entender que hoje o HGL atende também não só em Linhares. Nós pegamos aqui outras cidades de Soretão, pegamos... E vai continuar entendendo. Então, assim, eu entendo, Lucas, aí o meu ponto de vista é que é necessário uma contrapartida do Estado a contribuir de uma forma mais excessiva com o HGL. Nós tivemos uma questão política, não foi? Vai entregar, não vai. Então, infelizmente, eu acho que também não é justo para o município de Linhares arcar com contas que não pertencem a Linhares. Não. Né? Então, por exemplo, tem que repensar isso. O governo do estado investiu, salvo engano, quase 90 milhões no Rio Doce. Quando o HGL não foi estadualizado, o governo vai lá e bota o dinheiro aonde? No Rio Doce. Sim. Né? Então, assim, hoje, o governo do estado já tem um investimento no Rio Doce, alto. Por isso que a gente tem que... Não pode tirar mais do Rio Doce e jogar para a HGL. Não, sim, nós temos que trazer mais renda. E aí que a gente tem que equacionar isso. É aí que tem que entender. O São Mateus está fazendo lá uma grande unidade de saúde agora, próximo, né, à BR. Né, sim, que vai atender todo o norte do estado. Fantástico, então, a gente tem que entender que Linhares também precisa de ter esse suporte, né? E eu concordo contigo. Dá sentido ao que precisa ser feito dentro das características da cidade, né? E também do serviço do estado. E você falou em Bebedouro, né? Uma região que cresce, né, para o sentido da capital. E a gente fala um pouco sobre os loteamentos. Você pensa em deixar essas flexibilidades de loteamento um pouco menos moroso, né? Você pretende... O que você caminha nessa linha de pensamento? É um desafio. Quando a gente conversa com todo o setor imobiliário, seja ele da construção civil, seja ele os loteadores, não é? Seja aqueles que, até os que comercializam só no setor imobiliário, mas que estão em conexão direta com os loteadores, eles comparam a gente com Aracruz, comparam a gente com Jaguaré, comparam a gente com Vila Velha, com Viana, com a Serra, e fala, não dá para entender por que é tão moroso. Por que é tão moroso? Né? Então, assim, uma das grandes... Nós conversamos isso com a nossa secretária, ela pensa da mesma forma, ela vem de uma linha progressista nesse sentido, né? Vem do setor produtivo ali, da Aliança Jovem, ADEL, Espírito Santo em Ação. Ela entende como que essa dinâmica tem que acontecer e uma das nossas decisões e das nossas pautas é isso. É fazer essa máquina ser mais célere. Agora, como, por quê, qual é o arranjo, nós vamos entender, entrar para lá e entender. Né? Precisa de mais profissional? O que está acontecendo? Ou tem excesso de preciosismo, aonde não existe critério legal para tal. Eu estou falando de dentro do imóvel. Pô, não bota esse imóvel, esse piso aqui dentro. Dentro da sua varanda você tem que botar tal piso. Mas da varanda do cara, na casa dele. Será que eu vou parar um projeto por causa disso? Aonde que isso interfere? Eu tenho que mudar na legislação? O que é? É o quê? E o SAAI. É isso que eu te perguntar também. Você pensa... também. Porque tem duas perguntas que só pegando o seu nicho, né, falando da região de Bebedouro, nós temos o problema da macrodrenagem. Se você caminha para a região de Bebedouro, a qual, né, a gente entende que existe um polo industrial, um polo de empresas que estão lá, e a gente tem um déficit, né, de moradia até mesmo de loteamento, é entender se vai ter uma contrapartida do Estado para tentar resolver também a região de Bebedouro, né? Porque realmente, se você entende que você aumenta a concentração de pessoas para a região, necessita de mais liberação de loteamentos, né? Em todo sentido. Por exemplo, outra coisa, Linhares tem uma cultura de não verticalizar. É a cultura do linharense. Mas você não acha interessante tentar melhorar o coeficiente? Porque a manutenção do município, quanto mais expansivo ele é mais moroso, mais custoso e mais demorado. Então, eu escutei isso de um grande empresário. Lucas, Linhares tem que aprender a verticalizar. Não dá para continuar expandindo. Não dá. É custoso para o município, a limpeza pública, a manutenção, pracinha, tudo. Ele é um empresário da indústria, ele é um empresário que produz na agricultura,
E ele é um empresário que investe Imóveis. em imóveis. Se eu virar para ele e falar para ele parar de ganhar dinheiro, ele me bate. Sim. Ele me bate. Mas ele é o primeiro para dizer o seguinte, ó, para de lotear aonde é propício a lotear. Então, não é simples você virar isso, porque não é ele que está loteando. Ele investe no imóvel que está... Entendi. Fala para ele, tá me entendendo? Linhares, ela tem uma vocação plana. Logisticamente bem estabelecida, atrações de lagoas e etc., de contextos urbanísticos de alta performance, não é? Ela é favorável à expansão. Então a gente tem que entender se a cultura do linharense vai mudar, porque talvez não é, porque o linharense quer também um pedacinho. O cara quer uma casa geminada, mas um pedacinho de quintal, para botar o pé. É a cultura. E nós temos essa vocação. E o setor imobiliário vive muito bem assim, gera muito emprego e muita economia para a cidade desse formato. Então, até a gente mudar essa chave, eu não sei como que a gente vai fazer, Jefinho, sabe? Talvez a gente faz com alto custo, com a classe A, né? A gente consiga. Mas talvez nas outras a gente não consiga. A gente vai continuar um tempo ainda no loteamento. Então, a gente tem que entender quais são as ações estruturantes para que essa roda gire, para que ela não para e para que o prejuízo da cidade não seja tão grande. Porque, né, você vai espalhando e vem a responsabilidade, a contrapartida do município. É claro que agora foi aprovado recentemente a lei de condomínio, né? Aonde você fica por responsabilidade de quem está fazendo. Talvez possa ser um modelo que possa facilitar pelo menos o custo para o município dessa manutenção, né? Então, mas você ir buscar ainda para a destinação final ainda é nosso. Ainda é custo. Então, assim, e somos um município com maior extensão territorial, né? Já vai aí o interior todo. Aí a pessoa não sabe que tem que ir lá no degredo, tem que ir lá fazer a coleta de lixo. Aí, São Rafael, São Judas, Santa Cruz, o Maitá. Não é? E não só isso, né, Lucas? É frequência e sequência. Tem que ter dias que vão coletar e não pode furar, não, né? Então, assim, é um diálogo importante, mas tem que ser construído com inteligência, sabe? Com muito diálogo, com muita comunicação, até a chave virar. Eu entendo que a gente precisa de verticalização também. Mas não conseguimos avançar muito nisso ainda. Ainda não. Os loteamentos irregulares, né? Você pensa, qual a sua linha de pensamento sobre ele? Irregulares? Irregulares. Sim, punir ou regularizar? Não. Eu jamais vou fazer algo a contramando, né, a contragosto do Ministério Público, é um fiscal da lei, é uma instituição que eu respeito e eu acredito nelas. Agora, eu não sou inerte, não, Jefinho. Não sou Você acha que se tiver que agir, vai se agir? Olha, o Ministério Público não te proíbe de nada. Ele te peça o que está feito. Ele não te proíbe de corrigir. Ele peça que faça correto. Que faça apresentando, que faça mostrando qual é a realidade, quais são os caminhos possíveis. Existem loteamentos irregulares e lineares, Jefinho, que não tem volta. Não tem volta. Não tem como voltar mais. Não tem como. Como você tira 100 famílias de um lugar? Vou dar um exemplo para você. JJ, em Bebedouro. Loteamento JJ. O município até hoje fala, não tem jeito, não avançou, tem problema com o Ministério Público. Todo mundo sabe disso em Linhares. O JJ está lá instalado há muito tempo. Não retira. Não retira. Ah, mas é porque ele está um pedacinho dentro da zona de amortecimento da unidade federal. Chegou pouco tempo atrás. O IBAMA, o ICMBio, perdão, turma armada, com polícia, na igreja, pô. A igreja. Onde o culto. Mentira, não. Mas é muita gente lá. Ah, mas não vai regularizar nunca porque está na zona de amortecimento. Mas não tem como. Eu não acredito que todo o arcabouço legal constitucional nosso não tem um olhar sobre uma realidade habitacional humana dessa. Está todo estabelecido. Olha, lá tem energia que foi colocada pelo município. Tem água também? Não, água... Não, rede de água não tem. É os postos ainda. Nem esgoto? Não, nem esgoto. Tá, mas tem energia. Já paga a conta. Né? Já paga o imposto sobre a conta de energia. Tem a taxa. Tem a taxa. Entendeu? Já recolhe IPTU? Entendeu? Não sei te dizer, mas posso te falar, eu creio que não. Eu creio que não está recolhendo, não. Não sei te dar essa informação. Mas é muito bem estabelecido. Muito bem. Outra coisa, tem projetos lá aprovados. Tem estrutura pública lá dentro do município com plano estabelecido para construir lá já. Unidades escolar. Então, assim, a gente não pode deixar de chamar o Ministério Público e falar assim, olha, vamos fazer. Precisa achar um caminho.
Qual é a compensação possível, né, nessa área? O ICMBio, nós vamos até o ministro, sabe, do meio ambiente, mas a gente tem que compensar isso de alguma coisa. Essas pessoas não vão sair daqui, eu não posso deixar elas à mercê dessa política pública deficitária a vida toda. Então tem que ter esse protagonismo. Eu não tenho receio de dialogar sobre as regularizações. O que eu acho que é preciso é uma política séria para que se estabeleça um ponto final, né, Jeff? Com certeza. Ponto final. Sai, né? Foi um embate muito grande, né, dentro da eleição, né, da disputa eleitoral, né, da insatisfação com a falta de água em algum momento, né? O que você pensa sobre SAI? Privatizar ou não? Qual o seu olhar sobre isso? Não, eu hoje eu não posso dizer que o primeiro... Tem uns que diriam o seguinte, tá ruim, tem jeito não, privatiza logo isso aí. Assim, a administração que passou por aí levou 20 anos, teve toda a possibilidade de privatizar e não privatizou, né? Eu tenho o direito de tentar melhorar a estrutura para o servidor e a autarquia. Se um dia o passo for privatizar, se um dia for, ela tem que estar forte, estabelecido, e a privatização tem que ser lucrativa para o município. Sim. Lucrativa. Aí, tudo bem. Hoje, o passo do SAAI o SAAI tem uma insatisfação crônica entre os próprios servidores, estrutural de valorização, de abandono. Existiu avanços no último ano aí, porque a situação chegou ao ponto de ficar tão caótica, que de fato a gestão que assumiu o SAAI, o diretor, presidente, se não me engano, o Felipe, né, teve um esforço tremendo, né, para poder resolver de forma pontual. Então, melhorou-se algum aparelhamento que era manual, que era muito, automatizaram, né, melhoraram o ponto de captação, botaram uma estação de bombeamento melhor, mas continua no mesmo local, a rede começou a estourar porque era muita pressão, não chegava lá, fizeram caixas elevadas em parceria público-privada, como por exemplo a Conquista, que fez aquela caixa elevada lá de armazenamento na região dos Três Barras com perobas, né? Fizeram poços artesianos na região do Canivete, então os poços artesianos estão funcionando, mas não é o modelo ideal. O ideal é que tivesse uma ETA no Canivete, então, mas pontualmente melhorou. Agora, teve que se fazer um núcleo de ação estratégica muito forte para sanar isso. Até um gerador não tinha um SAI. Toda vez que acabava a energia, o sistema tinha que voltar. Então, o sistema, para ele voltar, é um processamento biológico. Aí tinha que jogar a água toda fora. O ilharense nunca soube disso. Eu não pego a água e volto a tratá-la de novo. Eu jogo ela toda fora. É mais barato. Isso aí, joga ela toda fora para depois começar. E nisso leva 3 dias praticamente sem água. Então, assim, teve esses avanços, mas não foram avanços planejados a longo prazo e construído como um resultado final, sabe? Você já tem alguma ação na sua cabeça? Já? Preparada. Qual delas? Primeiro desafio do SAAI, e eu falo isso claramente com os servidores e vou ter esse momento de falar. É relacionamento humano mesmo lá dentro. Precisa de abraçar, criar um plano de estruturação, tá, do serviço, da mão de obra, sabe, da entrega, da governança. SAAI precisa ser projeto de governo, sabe? Isso é um passo que a gente precisa de dar. Nenhuma grande corporação vive sem isso, sabe? Sem um relacionamento muito bem alinhado lá. Agora, a principal ação a gente já está construindo desde o ano passado. Eu diria que a água nem foi a principal bandeira da política, né? Ela foi uma insatisfação crônica, a pesquisa mostrava. Mas a principal dor do linharense, o que pegou muito mesmo, foi a saúde. Saúde é o maior desafio de Linhares. É realmente, quando você olha, todos os atores de Estado, médicos, políticos, todos eles falam que Linhares é muito desafiador mesmo, né? Agora, a gente veio para cá, fizemos uma audiência pública o ano passado, junto com o deputado Chambim, que é presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia. Fizemos audiência pública, conversamos com o linharense, pautamos, conversamos com o SAAI, fizemos visita técnica no SAAI, fizemos uma agenda extremamente construtiva com o linharense e fomos trabalhar na Assembleia. E estamos prestes a assinar um termo de cooperação agora,
prestes a assinar um termo de cooperação já, né? Eu torcia que fosse até o dia 31, tenho falado todo dia com o Chamin, junto com a Assembleia, a Comissão de Infraestrutura e o IFES, Estado, né? Recursos e afins. A gente está junto com a FINDES, com a Federação das Indústrias, alocando recursos, né, na Comissão de Estrutura, nesse projeto junto com o IFES, para que a gente desenhe um plano de saneamento básico, né, para o município de Linhares, oferta de água tratada, né? Saneamento básico não envolve esgoto, nada disso, é oferta de água potável para os próximos 15 anos, planejando a expansão da cidade. Então, a gente quer, no primeiro semestre do ano que vem, já está com um plano, com um convênio, Assembleia Legislativa, IFES, não é? Recursos via FINDES e uma equipe altamente qualificada, né, que envolve o SAI daqui, que envolve as demais academias, que envolve aí o Pitágoras, que envolve a Prefeitura, que envolve a UFES, que envolve a FINDES, entregando um plano de abastecimento de água potável para Linhares nos próximos 15 dias. Ou seja, quais as redes que a gente precisa de trocar, que são de amianto, quais os pontos novos que a gente precisa de botar bombas de bombeamento fora da colina, porque não dá para pensar que você vai bombear material, nenhuma rede suporta 20 km de pressão, né? Quais os pontos que precisa de caixas elevadas, quais os pontos. Podemos e devemos ter uma ETA no Canivete, uma estação de tratamento captando água da Lagoa de Paranã. É essas respostas que a gente quer de forma inteligente de uma equipe técnica, para que apresente esse plano para a comunidade de Linhares e que para a gente possa executar, seja quem for o gestor, nos próximos anos, né? Esse projeto, esse plano de abastecimento, captando recurso para isso. E esse eu acho que é a principal entrega que a gente está pensando em construir. Então você aposta ainda na continuidade do SAI como autarquia? Pelo menos no início, sim. Eu preciso de ter a oportunidade de se permitir tentar entender. Levantar a autarquia e botar. Entender. Não estou dizendo. Se não for viável, não estou dizendo. É isso aí. Pronto, se perceber que não tem viabilidade, muda. Não tem jeito. Não tem nada concreto, não tem nada absoluto. Se alguém no futuro quiser privatizar, que seja a gente, que seja qualquer um, que privatize algo que está em alta performance. Eu acho que todos esperam isso. O SAI espera isso. Né? E por você ter vindo da pasta de meio ambiente, conhecer, né? Você foi, né, gestor público nessa parte de meio ambiente. As nossas lagoas, você entende uma viabilidade econômica? Eu já ouvi de várias pessoas, né, de vários políticos, que é muito custoso, né, desapropriar as casas que estão em volta da lagoa, retirar essas pessoas que estão ali durante muito tempo. Você consegue enxergar que existe a possibilidade de despoluir, de tratar as nossas lagoas do perímetro urbano de Linhares? Perímetro urbano? Aí eu vejo possível. Talvez não a gestão do Lucas, do Franco, de todos que estão acreditando nisso, consiga concretizar esse sonho, mas a gente consegue iniciar. A gente consegue iniciar sim. Qual você acha? Qual é a grande dificuldade que você acha em fazer isso? É recurso? É a captação a execução de um bom projeto. Eu não diria que é nem o recurso, enfim. É idealizar um bom projeto. Tem recurso para danar aí. A gente precisa de projetos prontos e buscar. Olha, na parte de obras... Então por que você não cria uma secretaria de projetos? Nós já pensamos nisso. No nosso plano está diferente. Nós não colocamos como secretaria. Tá? A gente não colocou como secretaria. Cria um master plan, pô. Isso aí. Você precisa pensar nisso. Saúde, educação, assistência social e obras precisam de pelo menos departamentos estratégicos capacitados ali, focados só em desenhar projeto todo dia. Tá ruim, amassa, joga fora e faz outro. Não é perder dinheiro. Isso está no nosso plano de governo. Está exatamente assim no nosso plano de governo. E isso dá resultado. Isso dá resultado. Se a gente conseguir pegar a Lagoa do Meio e o Aviso ali... São as duas Interlagos, né? Lagoa do Meio e Aviso. Isso, a Interlagos, juntando tudo ali. Se a gente conseguir, passa pelo Interlagos, chega lá no Aviso. Se a gente conseguir pegar e corrigir parte das drenagens ligadas de forma equivocada, não é? E achar um resultado isso para algumas elevatórias ali que estão sempre quebradas, que não suportam, o processo de despoluição ele é muito instantâneo, ele é muito rápido, ele acontece de fato. Né? E aquilo ali vira um ambiente de lazer, e daí, por que não a gente fazer uma concessão para iniciativa privada? Por que não? Tem muitos que são avessos a isso, eu acho justamente o contrário. Por que não transformar uma área daquela
tá? Em uma unidade de conservação urbana. Qual o prejuízo que traz uma unidade de conservação urbana ali, de uso sustentável? Onde eu pego, concedo o usufruto e a manutenção disso, daquela unidade, a iniciativa privada ela vem ali para dentro e empreende. É o pedalinho, é a pesca, né? E várias outras, é o remo. Não é? Então, assim, eu acho que dá para atrair a longo prazo a iniciativa privada para junto do jogo também. É preciso. É preciso, não. É necessário. Hoje é necessário ter interação do privado com o público, senão não vai. Não tem jeito. Mas está no nosso radar. Está no radar? Tá no nosso radar. No podcast anterior, eu te perguntei sobre a questão do rotativo. Sim. E aí eu queria... E você falou, tinha algumas ações. O que você tem de ação para o nosso rotativo do Centro de Linhares? Foram feitas até agora. Grande parte delas. Teve redução, né? Redução dos custos. Tinha 5 milhões parados no rotativo até na véspera da eleição. Você enxerga mais alguma coisa que poderia ser feito? Foi feito aumento no tempo. Foi para 10 minutos. Foi importante, tolerância. Foi reduzido o custo, a questão da multa foi reduzido, né, de 20 reais. Tem que ter notificação primeiro tem que ter a notificação e etc. Não é? E o tamanho dele hoje, assim, o nosso passo vai ser entender se aquele tamanho do rotativo ele é necessário ou pode ser suprimido, ou ele pode menos ser, ruas, deixar ele mais reduzido. Exatamente. E até a questão de divisão de tarifa também. Né? No centro ser um pouco mais caro. Um pouco mais caro, exatamente. E mais afastado, um pouco mais barato. Eu paro meu carro ali. Isso é inteligente. Mais barato, interessante, né? Seu olhar. Eu penso nisso daí, né? Mas, assim, vou entender esse desenho melhor, vou entender como é que ele funciona de fato, né? Já sei que quem opera hoje o sistema, os carros, né, um aplicativo, são os próprios servidores da prefeitura de Carreira. Vou tentar entender tudo como é que está funcionando isso. Sim. Outra coisa, a gente tem aqui o crescimento da cidade. É normal, onde a cidade cresce, a gente também aumenta algumas necessidades. A gente encontra alguns moradores de rua, né, que estão relocados em frente de loja, embaixo de passarelas. Você tem alguma ação concreta? Isso aqui foi até um grande amigo meu que mandou perguntar. Jeff, pergunta se tem alguma ação, porque a gente tem comércio aqui na cidade. Todo dia é um desprazer para mim de ter que retirar essa pessoa que fica deitada na calçada. Se você tem alguma ação concreta para isso. Jefinho, eu ia acabar falando isso lá, não falei, e agora essa pergunta me despertou de comentar sobre isso de novo. Um empresário que vinha para cá, seja ele de empreendedor individual, pequeno, médio ou grande porte, um empresário que vinha para cá, não existe o tamanho do empresário, existe o negócio dele, né? Eu costumo dizer isso aí, só para entender. Existe o negócio dele, cada um tem o seu negócio. Pode ser único. O tamanho dele é o negócio dele, né? Todos são únicos, mas todos eles antes perguntavam sobre o quê? Logística, área para instalação, a preocupação era incentivo fiscal, cara. Todos, da grande indústria até a indústria, o serviço que está aqui na zona urbana. O pedido do chão da fábrica à diretoria executiva de uma empresa hoje é o mesmo. Olha, CEIM, vaga para creche. Os pais e mães precisam de trabalhar. Saúde, nosso colaborador não tem aonde buscar ajuda, dependendo do período de noite, tudo, saúde. E, por fim, o último, o setor produtivo como um todo pede uma atenção especial à situação de vulnerabilidade de rua, porque está tomando conta da cidade. Não é só o do centro, não. Eu ouço todos os empresários, muitos empresários envolvidos com projetos sociais. Você tem grandes corporações que estão se envolvendo e estão vendo a necessidade de se envolver cada mais em projetos sociais. Porque tem cidade que o cara coloca no ônibus e manda para a cidade dele, onde ele nasceu, então, assim, enfim. A gente tem do sinal às marquises, né, às pontes, de bate-ponte. Então, assim, e vai desde uma questão de vulnerabilidade social mesmo, mendicância, até o uso da droga, a dependência, né, de droga mesmo, que acaba chegando que coloca em risco, né, o cidadão. Então, né, assim, se você me perguntar, existe uma política pública hoje concreta, estabelecida, bem desenhada, que sabe onde quer chegar, voltada para essas pessoas da Secretaria de Ação Social? Não tem. Já teve lá atrás.
por incrível que pareça, de um outro formato. Mas muitos anos atrás eu me lembro que hoje hoje é o Amantino, que foi vereador. Sim, Pedro Paiva. Amantino foi secretário de Ação Social. Eu e lembro. Amantino tinha um projeto belíssimo de resgate de moradores de rua. Ele acolhia os moradores de rua, ele levava para as casas, ele alimentava aquelas pessoas. Eu me lembro perfeitamente, e funcionava o projeto. Então hoje a gente não tem. A Secretaria de Ação Social hoje está... O pilar dela é o CAD único, é a transferência de renda. Sabe? A gente tem uma Secretaria de Ação Social muito forte, muito grande. E que você precisa de ver projetos sociais nas ruas. Então, tá no nosso plano de governo também desenhar um projeto social, não apenas de acolhimento, mas de identificação e de remodelagem dessas pessoas para o mercado de trabalho. Por que não construir isso junto com a iniciativa privada, com o nosso amigo que fez a pergunta? Por que não chamar eles? Essas pessoas não vão até o Cine, Jefinho. Eles não vão até o Cine. A gente tem que ir até ele, tem que levar o Cine até eles, tá me entendendo? Até porque é um tipo de ser humano que a insanidade dele, até o equilíbrio emocional dele, o limita a ter suas ações. Exatamente. E é essas pessoas que a gente tem que acolher. É essas que a gente tem que entender. Agora precisa de uma ação concreta, né? Tem que ter um plano, precisa ter uma ação para poder... Porque você passa na cidade, pô, cidade é tão bonita, mas... Isso aí. Tem que repensar. Muito. Concreto. E outra, isso não pode ficar indiferente aos nossos olhos, né? Porque quando eu vejo uma situação dessa, agora me fala, pô, Lucas, não entregue, eu não concordo que se entregue uma moeda, um pedido para um morador de rua que está te abordando no sinal. E aí você escuta de um pastor muito respeitado da cidade, de um padre respeitado, de um bispo. A história do Evangelho não foi julgar comportamento ou resultado ao acolher. Se precisa, naquele momento, e de fato eu posso entregar algo que naquele momento me parece correto em favor da miserabilidade daquela pessoa, eu vou fazer. Entendeu? É claro que se você percebe que é uma pessoa usuária de droga é diferente, mas se não tem essa percepção, por que eu não vou acolher? Entendeu? Então, assim, é um diálogo macro. Não adianta de pegar e entregar essa pessoa para o setor produtivo e achar que ele não vai voltar. Não vai resolver. Ele vai ficar uma semana na empresa e ele vai voltar. Não vai resolver. Então, precisa de uma rede de apoio. Está no nosso projeto da ação social. E falando também de segurança pública, né? A gente acho que vai ser entregue agora a Mata do Cacau e Residencial Rio Doce, né? E a gente tem também os moradores que residem na outra região. Se você conseguir alguma comunicação com o governo do estado, alguma possibilidade de desenvolver algum destacamento policial, já que vai dobrar praticamente a população daquele... Já foi destacado Existe essa possibilidade? Não, já foi destacado para cá. Né? Nós tivemos mais de 50 policiais que tomaram, né, já estão nas ruas aí, todos novos. Foi priorizados muito que já eram de Linhares, já eram da região, para ficar perto da família. O governo do estado botou 1.000 policiais na rua. Né? Se não me engano, está fazendo outra turma. E já está né, iniciando um processo para mais uma outra turma. Então, o efetivo não é ainda, mas ele está aumentando de forma significativa. Nós temos o nosso compromisso, o primeiro concurso público que nós vamos entregar em Linhares, o primeiro concurso público nós temos uma demanda para a saúde, é um TAC já, tem um TAC celebrado com o Ministério Público para concursos públicos da saúde. Porque o DT ele entra e sai com uma flexibilidade muito grande da saúde, porque ele tem proposta no mercado de trabalho privado, então você tem sempre gente aprendendo. Então você precisa de profissionais de carreira na saúde. Então esse é obrigatório, mas por iniciativa de um plano de governo, de uma meta de gestão, a gente quer inaugurar o concurso da Guarda Civil Municipal, valorizar salário, carreira, capacitar, realmente empoderar a Guarda Municipal e posicionar onde ela... Porque ela, de fato, faz segurança pública hoje e precisa de fazer. Queremos armas não letais, queremos armas letais bem usadas por frentes capacitadas. E isso a gente vai fazer. Tá? E no caso específico do residencial, do Mata do Cacau, eu acho que, assim, criar uma frente operacional com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, para dar atenção ali, que a gente já viu ações corriqueiras aconteceram, a gente pode fazer, a gente deve e precisamos fazer independente do aumento do efetivo. O meu principal desafio hoje do residencial Mata do Cacau, eu vou dizer qual é, Jefinho, e isso já está tirando o sono meu e da secretária. Foi entregue uma escola lá. Bem grande.
mas ela não atende. É insuficiente ainda? Exatamente. Ela atende só o residencial. E o doce. Ela não comporta os alunos do Mata do Cacau. E você vai pensar em fazer o quê? E aí nós vamos ter que ter aluno transporte, com transporte indo para tudo. Olha só que coisa. E isso vai começar com a gente. Tira o sono. Tira o sono. Então, a nossa secretária já está pensando nisso todo dia. A gente já está pensando, já está avaliando. Nós tivemos uma escola desativada do Estado lá no aviso. Ela foi fechada. E aí nós já viemos. Olha, peraí, vamos correr no Estado, vamos pegar essa estrutura, né? Vamos desenhar um projeto para adequar essa estrutura aqui, reformar, deixar ela, né, digna, de performance educacional, e vamos trazer esses alunos para cá, que eles estão aqui do lado. Estão todos ali em casa. Não é? Pelo menos é mais perto, né? Dá 4 km, 5 km. É uma saída, até que a gente tenha uma construção, uma ampliação da tem escola. Que ser medida rápido. Mano, e tem que ser rápido. Tem que ter projeto. E tem que ter projeto. Abre a Secretaria de Projeto. É isso aí. Por isso que a gente já estamos conversando sobre isso. Volta às aulas, entre outras coisas. E falando em valorização, até esses dias eu sou um defensor do professor. Eu já falei várias vezes que antes de você ser qualquer profissão, você foi professor. O professor, alguém te ensinou, né? Então, você é médico, engenheiro, o que você foi na vida, alguém te ajudou a te ensinar, né? E a gente entende que, né, na sua campanha, você sempre diz da valorização do professor. Como fazer uma valorização, né? Claro que o primeiro aspecto eu acredito que tem que ser financeiro, porque o professor ganha muito pouco. Eu acho que é salário muito baixo, de miséria, eu acho, tá? Acho insuficiente. Quando você tem um sindicato que é único, quando você eleva o salário, inclusive de um professor, automaticamente você te regulamenta aumentar do prefeito, vice-prefeito, gari, salvo engano. Esse é o meu entendimento até hoje. Como conseguir melhorar isso do professor? De que forma? Não, das carreiras dá. Das carreiras dá para ter a valorização salarial, aumento. Hoje a grande reivindicação é a aplicação do plano, né, de carreiras do servidor. Esse plano de carreiras foi concebido lá atrás, não é? Foi homologado pela gestão que está até hoje, foi acordado na justiça e não foi implementado até hoje. Esse é o grande desafio. Né? Passa por um desafio financeiro, sim, mas é algo que precisa de ser concretizado. Precisa de ser achado o caminho, onde a gente vai conter gasto, qual vai ser a nossa meta para isso. E a questão salarial passa pelo professor, mas passa por outras carreiras. Por exemplo, o varredor de rua e o gari de Linhares recebe menos de um salário mínimo. Sim. R$1.100, 1.100 e pouco. A técnica de enfermagem que está lá e te manda uma foto aqui agora, né, fazendo uma extração de um membro do corpo junto com o médico, não é? Está ganhando menos de um salário mínimo. Não é? E não está ganhando um adicional de 40% de insalubridade, quando a iniciativa privada tem os 40%. Ela não está ganhando. A varreção de rua, a empresa contratada nossa paga 40%. Nós repassamos para ela o custo no contrato, para ela pagar 40% de adicional de insalubridade. Mas o de carreira, o município só paga 20%. Às vezes ele está do lado do outro fazendo a mesma atividade. Fazendo a mesma função. Então isso não faz sentido. Então, a aplicação de plano de carreira, você disse bem, ele é macro, aí ele é para todos. Então. E aí vem uma dificuldade financeira significativa. É um desafio nosso, por isso que a gente fala de um governo com austeridade, com contenção de gastos. Você pode ter performance salarial, mas você precisa enxugar o custo da máquina. Esse é um dos nossos maiores desafios. Agora, nós criamos instrumentos, tá, Jefinho, para todos que nos assistem, aí, nos ouvem na prática. O nosso plano de governo, ele inova, pegando arranjos importantes, que são bônus para o setor, para os professores. E aí é para o magistério mesmo. É o Fundeb? Não. Por exemplo, já tem assim no estado, não no mesmo formato, mas já tem em algumas cidades no Brasil. Quem está na alfabetização? A gente sabe que segunda série, terceira série é a hora é a virada de chave. E todos relatam, todas as professoras, a classe educacional relata que primeira, segunda e terceira série é difícil. Assim. Os professores, muitos não conseguem ficar muito ali. Só que nós temos professores que dão muito resultado exatamente aí. É um talento nato na alfabetização, sabe? Precisa medir isso. Precisa de medir e precisa de premiar. É isso aí. Quem não mede, não mensura. É isso aí. Não. Então, assim, nós criamos o bônus. O bônus.
aquele que traz resultado nessa faixa, sabe? Na alfabetização, por exemplo, precisa de ter um bônus, sabe? Precisa de ser reconhecido, valorizado. Então, nós criamos alguns gatilhos assim no nosso plano de governo e vamos criar. O critério nós vamos achar junto com a educação ainda, junto com a classe. Qual vai ser o critério? Como é que vai ser essa valorização? De forma pecuniária, entendo eu, financeira, tá? E a outra questão que é o primeiro passo nosso aqui da educação. Nós precisamos de virar sistema de educação. Sistema. Nós ainda somos ligados à Secretaria de Estado, SEDU. Nós somos rede. Isso quer dizer que a gente não faz gestão do nosso próprio recurso de forma plena. Soretama é sistema. Aracruz é sistema. Colatina é sistema. Viana virou sistema. Vila Velha, Serra, Vitória. Então, ó, por que Linhares ainda não virou sistema? Qual é a explicação para isso? De 100 professores, 101. A gente acha mais um, diz que quer virar sistema. Nós perdemos professores de Linhares efetivo para CDT em Soretama. Nós tínhamos um salário lá muito pior, o ticket de alimentação pior, 2, 3 anos atrás. Estão tudo melhor hoje já, depois de ter virado sistema. Então, a gente precisa de virar sistema, porque você passa a gerir o seu recurso da educação, alocando os recursos com prioridade, e a sua capacidade de desenhar bons projetos. Você integra o dinheiro ao Estado? A arrecadação? Hoje é integrado ao Estado. Sim. Hoje é integrado. Por exemplo, a grade curricular, se depende do Estado, a matriz da grade, como funciona, como é que vem isso desenhado. Depende do né? Estado. Eu não tenho que aplicar todo o recurso da educação necessariamente ali na educação, de onde, quando virar sistema, tudo que veio para a educação vai ter que ser integralmente aplicado. Então você pode utilizar o dinheiro de outras formas, aí você fica livre para ter ação do recurso. Exatamente. Isso é unânime, tá? Todos os professores, então você acredita que o dinheiro que foi passar educação é educação. Pronto, botou no sistema, volta 100% ali. Tem 100% educação. Entendi. Perfeitamente. E você falando um pouco de cenário nacional, né? De macroeconomia. Esse dólar derretendo a 6,20 ali, rapaz, onde é que o governo federal está errando, Lucas? Eu tô achando que não está errando tudo, Jefinho. Eu acho assim que o governo federal ele ainda não achou ele não achou o caminho. Não estou entrando em duelo partidário, tá? Não, eu só estou te falando que é um fato de macroeconomia. Né? Não estou entrando em duelo partidário. Nosso governo não vai ter partido. Eu vou claramente dialogar com todos. Sempre foi muito claro você com isso. Sempre fui. Está muito claro para a gente aqui. Inclusive, eu acho que isso foi mais duro no processo eleitoral, mas é o que dá reconhecimento de mais capacidade de diálogo, de construção macro. Esse é o meu grande desafio. Agora, eu não consigo enxergar um caminho para a nossa economia, para o nosso arranjo, seja na carga tributária. Eu não entendo até hoje aonde o governo federal quer chegar. Ele não mostra aonde ele quer chegar. Eu não consigo ver ações estratégicas. Eu vejo emplacar algo no Congresso e cair no outro dia de amanhã. Eu vejo um diálogo se construir e daqui a pouco desabar tudo. Não existe credibilidade nenhuma. Eu vejo um anúncio desajustado, sem qualquer capacidade de entender o que isso pode representar, sendo colocado, às vezes, no Twitter e gerar uma loucura dessa na moeda, entendeu? Isso não te preocupa, então, não? Preocupa. Não sei se eu tenho capacidade de domínio sobre esse discurso, né? Aonde eu influencio nisso como um gestor da cidade. Assim, nossa energia é toda aqui. Agora, vejo que vai ser um mote muito forte daqui a um ano já, porque as eleições já estão aí daqui a 2 anos. Né? É verdade. Então, assim, acho que vai ser uma guerra tremenda e eu não sei aonde que essa guerra de tensão novamente vai representar um prejuízo para nós aqui, gestores de cidades. Né? A única coisa boa que esse dólar subir na nossa região, que está privilegiada com café, cacau e pimenta, que se exporta, e aí você tem um ganho, né, de preço, que acho que nunca teve um alinhamento tão grande da nossa agricultura, de ter um valor tão alto, né, que faz todo sentido para quem produz há muito tempo, já roeu muito osso, né, hoje está surfando uma onda muito boa. Acho que a única coisa boa que tem do outro dólar é isso. Né? É isso aí, agora. Mas lá na frente não sabe depois. Os insumos, né, que vão aumentando, esse é o impacto lá na frente. Isso, momentâneo, né? Momentâneo. Por exemplo, eu vi o agricultor familiar todo feliz, assim, Lucas, Santa saca de café eu comprei um carro, não acredito. Cacau, já chegou a R$3.000. Agora, eu vi muito empresário, assim, da indústria, da rede moveleira, né,
do comércio e serviço principal, da rede de comércio de venda de automóveis, por exemplo. Eu vi muito empresário entrar para dentro do setor da agricultura agora, plantar café com força. E quando você pega um cara que performa nesse nível, essa turma performa mesmo. Não cara, vai brincar. Não vão brincar. Não, tem número, tem estatística, é tudo na ponta do lápis aqui. E não adianta, não é isso. O cálculo ele é muito bem feito. Mecaniza, produz com qualidade, condensa. Exatamente. Gera oportunidade, gera muito emprego agora, mas isso pode trazer um resultado lá na frente de excesso do produto no mercado, e aí você ter o inverso sendo vivido por uma década, talvez. Isso é uma preocupação que eu vi se externar numa roda de conversa de alta performance, né? De café de qualidade que eu vi em Vitória, num evento. Não, vamos botar a China para tomar café, pô. Tá todo mundo falando nisso. Vamos botar a China para tomar café. A fala era só essa. A China tem que parar de beber chá e começar. E a turma já está indo para lá para botar ela para tomar café já. Verdade. Se os jovens da China pararem de tomar chá e tomar café, que é o que estão querendo, nós podemos continuar plantando café aqui, que está tudo certo. Está tudo certo. Vamos falar em macroeconomia aqui mais um pouquinho, né? A gente está aqui, né? Eu tenho o Franco, que é o secretário de desenvolvimento do município, né? Todo mundo tem, realmente, que você comentou, tem um respaldo, né? Tem uma pessoa que vende o agro, mas a gente não dá para falar que só dá para dar atenção para o agro. Então, quando você vai para o desenvolvimento, você tem que ir para a cadeia de serviço, de produção e de agricultura. E a gente está falando, né, anteriormente comentei com você sobre a arrecadação de Linhares, que vai beirar aí 4 bi, né, no final desse ano, tendo esse ano possivelmente 1,2 bilhões de arrecadação do município. Então, depois da pandemia, realmente quase dobrou de 2021 para cá a nossa arrecadação. Para onde caminha, onde converge a gestão do Lucas, e junto com o Franco, vou atribuir isso a ele, porque ele tem uma responsabilidade, eu acredito, tá, que o Franco não vem para ser um vice partidário, ele vem para ser um vice que efetivamente vai contribuir para o desenvolvimento do município. E é assim que a gente espera e torce para que seja. Independente se tivesse sido o Bruno ou o Maurinho, eu estaria falando a mesma coisa, tá, Lucas? Tá? Eu torço por Linhares e para que isso se concretize. Né? Nossa geração é isso. Assim, né? Então, para onde vai ser o target? Para onde vai... Pô, vocês vão mentalizar mais serviço, mais indústria, mais agricultura? Porque a gente precisa pensar nessa evolução de empresas. Né? Para onde você pensa em ir? Não, assim, enfim, o efeito foi inverso, a leitura foi inversa. O que tinha em Linhares? Nós temos a capital do agronegócio, altamente reconhecida. Nós temos uma cidade que vive um processo industrial, né, de plantas industriais muito bem estabelecido, de atração de negócio há 20 anos. Mérito, começando lá com Samuel Batista Cruz, né, bem desenhado por Zé Carlos e bem concluído pelo Guerino, dizia eu. Mas bem estabelecido. Bem estabelecido. Né? Esse processo de atração de empresas de Linhares, ele nunca recuou. Porém, nos últimos anos, a Secretaria de Desenvolvimento, ela focou exclusivamente, o único diálogo dela era o quê? Atração de indústria. Foi o único diálogo. Não estou falando que foi ruim, né? Méritos do secretário, próprios por tempo dele, mas a gente acredita que virou a chave. E eu entendo que a gente pode ter um executivo que performe muito melhor nessa área para os dias de hoje. E eu entendo que ele é o Franco. Porque o Franco tem esse perfil executivo. Então, ele pode ser, para além do secretário de desenvolvimento, do vice-prefeito, ele pode ser um grande executivo da cidade, que faça com que, sabe, esse plano de investimento de negócios saia exclusivamente da indústria e performe também, por exemplo, nesse ambiente macro gigante do agronegócio, que nós somos a capital do estado. Sim. Então, a gente tem que dialogar desenvolvimento em alta performance na indústria, conectando ela lá com o campo, que é nossa área, que é nossa vocação tradicional, até porque nós temos o desafio tributário. É que agora reduziu, né? O estado de 2032, exatamente. Daqui 8 anos tudo muda. E a gente passa a fomentar o consumo. E aonde isso se conecta com o turismo. Sabe? Então, o Franco tem esse desafio. Então, a intenção dele é que, me perdoe ele, talvez ele vai ficar, pô, Lucas, você soltou o furo aí já. Não. O Franco já está na frente do computador há mais de mês, criando
um plano estratégico de desenvolvimento da cidade de Linhares sobre 3 vetores que ele quer apresentar em abril. Pelo menos foi a data que ele falou que eu quero abril, pós-carnaval até abril para maio apresentar. Vetor industrial, alocação de indústria, atração de negócios, de arranjos produtivos da indústria, com a nossa vocação, logística, etc. Agronegócio, né? E comércio e serviços principais. Desenhado com o Estado o nosso polo petróleo e gás, né? Que é uma grande realidade, até com os incentivos tributários que nós concedemos agora também no governo do Estado, com a redução tributária. Do café. Do café e do gás natural. E do gás natural também. Então, assim, está tudo propício para isso. Fazer esse plano, casar ele com o Estado, chamar o Estado para dentro de Linhares, botar todo mundo ali em um belo espaço e apresentar, junto com o secretário de Desenvolvimento do Estado, o plano de investimento dos próximos 2 anos, o plano estratégico da cidade, nesse ambiente de atração de negócios, né, e de conexão de mercados. Né? Porque o comércio nada mais é do que viver e respirar a oferta e os louros de estudo. Né? Isso aí. Tá? Então, assim, a gente está acreditando muito nisso, focado não que eu nisso. duvide da capacidade do Franco, não Sim, foi esse o recado que eu deixei. Eu acho que ele tem. Perfeitamente. Está muito claro, é simplesmente onde focar, né, nessas atrações de empresa. Eu entendi perfeitamente. Eu falei, por que esse perfil? A gente acha, assim, isso é uma pontuação minha mesmo, assim, minha e dele. A gente acha que esse diálogo macro, né, de desenvolvimento, ele não pode ter o olho só nas grandes plantas industriais. Eles têm que estar conectados com... Até porque as plantas industriais vivem do mercado. Então, o negócio, né, vivem, né? As indústrias de café, né, vivem disso. A Trop, por exemplo, a antiga, né, Trop, né, com a fruta, e por aí vai. Perdemos um deputado, né, o Lucas, né, a partir do dia 1º não é mais deputado, não nos representa, né, a cidade de Linhares, mas você acha que nós ganhamos uma proximidade ao governo do Estado, uma conexão mais próxima? Coloca isso na balança para a gente, porque eu, Lucas, né, como cidadão linharense, eu realmente perder um deputado é uma coisa que para a gente eu vejo como ruim. Né? Mas se tem um outro benefício da aproximação, a gente tem que colocar isso na balança. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Olha só, eu nunca... Esse diálogo fez parte do processo eleitoral. Não é? Ele fez parte do processo eleitoral, Jafim. E eu sabia que ele seria, de certa forma, usado até no processo eleitoral. E algo que é uma característica minha. Eu nunca enfrentei ele que não fosse com muita diplomacia, porque ele é um diálogo que faz sentido. Porque faz sentido. Isso aí. Então, eu sabia que eu tinha que encarar ele. Então, assim, a candidatura do Lucas nunca foi pelo poder, pelo espaço político. Até porque eu nunca tive... A minha característica não é de liderar por autoridade, por cargo. Não é? É de capacidade de gestão, de governança. Por isso que você me vê, eu falo, quem vai governar a cidade todo dia é a equipe zona que a gente vai montar, porque eu quero estar na rua. Sabe? Eu quero governar de fato também. Eu quero estar tratando as ações estratégicas, mas eu quero estar tendo governabilidade. Né? Estar na rua e tendo governabilidade. Então, assim, o que me conduziu é um projeto muito maior do que a vontade pessoal. Nunca foi a vontade pessoal. Era romper um laço, uma fase que foi bom, mas que estava já puxando a cidade para baixo há um bom tempo. Há um bom tempo. E aí eu entro. E desde quando eu fui eleito deputado estadual, eu fui eleito com uma votação muito grande. Então, a princípio, eu teria que falar o seguinte, olha, Lucas não pode deixar de ser deputado. Porque ele teve 23 mil votos só do Linharense, precisar de 12. Só que, desde quando começou o ano, desde fevereiro, março, que esse mesmo Linharense me coloca em primeiro nas pesquisas para prefeito. E quando a gente faz a projeção de voto, era muito maior do que aqueles que votaram para mim como aumentou deputado. E correspondeu nas urnas, né? Isso aí, de fato, a sua estratégia foi certa. Ou seja, o linharense entendia que o Lucas ia servir mais a ele e a cidade... Como prefeito que como deputado. Como prefeito. Se eu tivesse feito o que a maioria dos deputados, eu creio que 90% dos deputados fizeram da Assembleia, é ter muito voto em cidades fora ou quase, às vezes, equivalente na própria cidade.
aí eu acho que não fazia sentido. Né? Mas o meu compromisso era com o linharense, assim, porque a minha votação estava toda aqui. Então, isso foi muito bem compreendido. Associado a isso, a ideia de que eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ter clareza do que eu estou dizendo aqui. Dúvida nenhuma, Jefinho, que a gente vai entregar muito mais para a cidade como prefeito e, diria, até de arranjo para cidades vizinhas do que como deputado. Como deputado, eu estou, de fato, limitado. Eu não trago algo para a cidade se a cidade não fizer um projeto. Eu não trago algo para a cidade se a cidade tiver o projeto, mas não conversar com o governador. Eu não trago nada se você sinalizar uma conversa política com o governo, mas foi só de período eleitoral e depois você se afasta. Isso não é concreto, isso não gera laço. E relembro, para concluir, Zé Carlos Elias tinha menos de 300 mil de orçamento. E ele entregou o maior pacote de infraestrutura rural que a cidade já viu. 50% do estado, 50% do município. São Rafael, Desengano, Terra Alta, Guacho, Farias. Ele trouxe a UAB, a primeira universidade aberta do Brasil, capacitando o curso de pós-graduação. Ele trouxe a Facel, a primeira e única faculdade pública do município de Linhares. Era assustador a capacidade de diálogo, de arranjo, de diálogo político, de investimento. De lá para cá, a gente teve uma separação política de grupo, partidária, pensando em futuros e arranjos que afastaram Linhares das ações do governo. E elas não entram por alguma razão, não vou botar a culpa nela, mas não entram, não acontecem. E Linhares precisa disso. Então, eu vou melhorar que o seu negócio é na prática. Né? Cara, nos próximos 2 anos eu quero muito investimento aqui. É milhões. E eu não quero só equivalente aos 2 anos agora, mano. Eu estou pedindo equivalente ao tempo que não deixou. Então, a minha nossa conta é alta. Tipo assim, governador, olha, vice-governador, né, equipe, olha, nossa conta tem 10 anos aqui, hein, bicho? Não quero saber. Vamos botar. Movimento estilingue, dava para trás, você tá para frente. Vila Velha foi 1 bi alguma coisa. Cachoeiro foi quase 600 milhões. Aracruz tá uma coisa... Todas essas cidades, Jefinho, que tiveram... Cariacica fez a orla, uma coisa tremenda. Macrodrenagens. Todas as cidades que o governo entrou junto, em parceria, trabalhando conjunto, em investimento de recursos, veja que os prefeitos se reelegeram, né, de forma muito bem, igual Viana, igual Vila Velha, Arnaldinho, Coutinho, aqui do lado. Então, assim, e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir trazer... Eu estou querendo evitar de falar de números, mas assim, eu quero Chuta bons números. Um M? Um bi? Não, em 2 anos não dá, né? Em 2 anos eu acho. Seria o nosso orçamento. Né? Em 2 anos eu acho que não dá, não. Mas, olha, investimento, eu quero uns 400 milhões. Não custa aqui. Pedir, pô. Eu quero uns 400 milhões para quase meio bi aqui. Pede um bi que a gente, que se vier 500 por ano, tá bom. Eu quero projetos assim. Se a gente fizer isso, nós vamos transformar essa cidade num campo de... E aí nós temos a questão da mão de obra, né? É desafiadora. Desafiadora. Essa é desafiadora. Eu nem pergunto mais isso aí, Lucas, porque já assim, eu fui contratar de quase 4 meses para encontrar uma pessoa para trabalhar, tá difícil, tá muito complicado. Então assim, Jefinho, tenho a convicção, a certeza que vou entregar muito mais resultados como prefeito da cidade. Última perguntinha aqui, porque quase 2 horas de programa hoje. Passou rápido? Rápido, mas também bastante conteúdo relevante, né? A retomada do aeroporto, né? A gente teve aqui agora, né, os voos retomaram, houve essa redução do imposto, né, para a Azul poder, né, a Assembleia, né, aprovou. E referente à capacidade logística do aeroporto de Linhares, você enxerga algum tipo de produto a qual nós pudéssemos ter um avião cargueiro para atender alguma demanda, né, que fizesse sentido, né, hoje para o norte do estado? Hoje o Mercado Livre já entrega um avião por dia, né, em Vitória, de logística, né? E a gente sabe que logística hoje, a internet é um grande avanço hoje no mercado, expansivo, né? Todo mundo compra alguma coisa e chega, e eu vejo com bons olhos. Você enxerga alguma coisa ligada a isso que possa ser utilizado
por esse aeroporto de Linhares, ou até mesmo algo que seja produzido aqui? Sim, mamão. Mamão. Café eu já vejo mais o por Porto. conta do peso. Mais o Porto aqui, o Porto de Aracruz pode ser né, talvez a gente tenha uma zona de processamento de café aqui, com armazenamento, né, escoar por Aracruz e tal. Mas o mamão, eu acho que o mamão é um arranjo que pode, assim, pode e merecia. Né, o transporte de carga por aqui. Agora, o principal desafio, a minha meta, assim, junto ao governo do Estado, é achar um entendimento. Já foi interessante, quando o município faz a cessão do aeroporto para o Estado, já muda. Né? Por quê? Porque quando o município entrega o aeroporto para o Estado consegue alocar recursos e colocar a Infraero aqui. Então, quem faz gestão do aeroporto hoje é a Infraero. Isso já tornou possível, por exemplo, os voos da Azul. Sim. Mas o modelo ideal não é a concessão do Estado ainda. Todo ano contratar a Infraero. Perdão, não é contratar a Infraero com aporte de recurso anual. O modelo é a concessão por 20 anos mesmo, 10, 15. Como é feito nos aeroportos do Brasil. Como são feitos nos aeroportos do Brasil. Eu tenho assim, a convicção que quando o Estado conseguir fazer isso, né, eu preciso me aprofundar nesse tema, eu penso, converso sobre isso. Quando o Estado conseguir convencer a Infraero, né, e achar o formato, a Infraero de fato se apoderar desse aeroporto, olha, agora é contigo. Eu creio que... Porque a Infraero não brinca, ela precisa de dar lucro, ela precisa de fazer o aeroporto acontecer. Né? E eu acho que eu tenho para mim que a chave vira. Mas é um discurso que eu ainda preciso de me aprofundar. Tá, Jefinho? Preciso de me aprofundar. Tá certo. Lucas, eu agradeço aqui, né? Claro que vou deixar você concluir a sua fala. A gente agradece o nome do Na Prática e você tem a palavra para fazer os encerramentos, as considerações finais aí. Obrigado, Jefinho. Obrigado. Olha só, primeiro é um orgulho estar aqui com você. Obrigado. Tá, esse final agora, eu saindo da Assembleia, entrando na Prefeitura, então assim... Lembra que é Natal, hein? Isso amanhã agora. É Natal, hein? Amanhã para depois. Obrigado, vai sair. Eu tenho que desejar um nosso linharense aí, com certeza. Para todos os linharenses. Obrigado por isso. E é exatamente isso. Nessa correria, eu abro os olhos 5 e pouco da manhã todo dia. Né? Paro para responder mensagens que é possível, outras a gente não consegue. Atendo, estou focado nisso, a ponto até às vezes de não ver, né? Como o tempo está passando rápido. Bem rápido. Mas assim, eu só tenho a agradecer ao linharense que confiou. Mas eu queria dizer para o linharense, assim, muito claro, quando a gente começou a montar a equipe da educação, algumas pessoas chegaram, é natural do processo político, que foi um processo político, querendo ou não. Eu, o Maurinho e o Bruno somos 3 pessoas que nos conhecemos. Nós somos assim, jamais um vai ser vil com o outro, não tem isso, né? Diferente de outros tempos. Mas foi um embate muito duro, assim, né? Então, algumas coisas às vezes não são compreendidas. Quando a gente começou a montar a equipe de educação, chegaram para mim, poxa, Lucas, fulano, ciclano, não estava do seu lado, não. Estão lá comprando a SEMI, a Secretaria de Educação. Ué. O que está acontecendo aqui? E eu falei, o que tem que acontecer? Governabilidade. Governar a cidade em alta performance. Mas quem é? Fulano. Mas eu só vejo elogios. Estão falando que nós estamos montando uma equipe tremenda. Tremenda. Assim, não importa se a pessoa teve um lado no processo eleitoral. O importa é a capacidade que ela tem de entregar e de se conectar a um projeto de forma verdadeira. A gente tem um plano de governo que foi reconhecido pela Linharense e o nosso desafio é implementar esse plano de governo. Então, todos que tiverem capacidade de performar e estiverem com o coração livre e em paz para integrar isso e de alguma forma contribuir, seja como for, serão desejados, sabe? E vão performar com a gente. A mesma Câmara, a Câmara Municipal. Eu não tenho nenhum vereador adversário político. Não tenho, não reconheço isso, não reconheço assim. Vamos construir com todos,
Porque o sucesso do nosso plano de governo é o entendimento dele e a aceitação dele pela Câmara Municipal junto com a cidade. Então, a nossa missão é performar resultado para a cidade de Linhares em políticas públicas reais que transformem a vida do linharense aonde ele mais precisa. E nós sabemos, porque nós fizemos nosso plano. Nós fizemos. E foi isso que nos levou à vitória. Quando nós fomos para a rua no processo eleitoral, a gente sabia o que a cidade desejava. Os nossos adversários, mesmo governando, não conheceram os erros no processo eleitoral. E aí não dava mais tempo. E o linharense confiou na gente. Então, assim, esse é um recado que eu tenho dado para todos. Eu não tenho cicatrizes políticas. Eu tenho dores que eu carrego da vida comigo. Da vida. Né? Da vida. Como, por exemplo, a perda do meu pai. Fui caçoado no período eleitoral. Chora para... Não, eu choro porque eu sinto a dor do meu pai até hoje. Essas são as dores que eu carrego, que todos os homens e mulheres carregam. Agora, eu entendo que a política não pode me deixar dor, porque existe gente lá fora sofrendo muito mais que a gente. Então, a política não pode deixar dor. As dores são outras, entendeu, Jefinho? Então, assim, para concluir, é o meu CPF que está lá. É eu que vou ser cobrado 15 anos depois que sair ainda pelas instituições, se fizer errado. Responde. É eu que vou ser lá na rua abordado. Não tem aquele protocolo, mas não, o prefeito está aí, eu volto tal dia. Acabou isso aí, já tem uns 8 anos que vai parar na rua e falar, Lucas, ó, é eu que vou ser avaliado em rede social, julgado em rede social. Então, eu desejo o melhor para a cidade sem fronteira nenhuma. E não carrego cicatriz de absolutamente nada. Pelo contrário, tudo que eu puder fazer para que todos os atores que um dia contribuíram e que desejam contribuir de alguma forma estejam juntos, essa é a minha missão, com toda a cidade, com absolutamente toda a cidade. Por isso que eu acredito que nós vamos aplicar um plano de governo na cidade com força total e vamos entregar 4 anos de muito sucesso para a cidade de Linhares, mas muito sucesso. E eu peço que todos assim, se libertem desse sentimento, quem ainda tem, sabe, que traz uma política antiga, se liberte, sabe, é hora de desejar o bem para a cidade de Linhares, é hora de desejar o bem. Concordo. Nós vamos ter 4 anos de sucesso, todo mundo de mão dada, construindo o melhor, e lá na frente, quando tiver processo eleitoral, aí é uma outra escolha por várias razões. Trabalho na jornada. É isso daí. Então, assim, quero só te agradecer, deixar esse recado para a cidade de Linhares, né? Vamos governar com todos, para todos, e aprender com os que pensam diferente também, tá? E aqueles que desejam participar, contribuir em alta performance, vamos estar trazendo junto para a gente, para construir, junto com cada um linharense aí, um futuro melhor e o sucesso do nosso plano de governo. O sucesso do nosso plano de governo é o meu sucesso, né, Jefinho? Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Tá aí um feliz, Natal. Ótimo Natal para todos os linharenses, todos que nos assistem no Na Prática. Ano novo também, né? E um ano novo belo também. Né? Começando assim, já com uma chave de ouro. Esforçando muito para entregar um verão possível, mas com muita inovação, com muita coisa diferente, assim, encantadora para o linharense e para os nossos turistas, tá bom? Tá certo, Lucas. Olha, em nome do Na Prática, né, tá sendo aqui agora o 46º, né, Alex? 46º programa. A gente, ano que vem, está de estúdio novo, a gente está criando uma sala digital nova, show de bola, onde a gente vai poder entregar muito mais e muito melhor, e claro, com conteúdo que a gente acredita ser útil à sociedade. E em nome do Na Prática, receber você aqui, né, o prefeito da cidade, é muito orgulho para a gente. Eu torço, em especial, falando pelo meu CPF, pela sua gestão, pela sua equipe, que o cara lá de cima possa te abençoar, né? Que possa te conduzir, te dar sabedoria para seguir no caminho que seja o certo, que seja o justo, né? Porque a chave da cidade está na sua mão e a gente acredita que, independente de quem esteja, tá, Lucas? Se fosse o Bruno, o Maurinho ou você, eu já te disse, eu estaria torcendo por Linhares, porque eu sou daqui, acredito e moro aqui e resido aqui e quero continuar aqui durante muito tempo. Então, esse que é o recado que eu deixo. Muito grato por ter cedido essas mais de quase 2 horas de bate-papo aqui.
né, nos finais, alguns contratempos, mas a gente entende que é a agenda, né? E eu fico muito feliz por você ter cedido esse tempo. E um grande bate-papo bem relevante. Sugiro aí que isso fique marcado para que 4 anos está falando de novo. Ó, você lembra que você falou, a gente está fazendo aqui a retrospectiva, né, desse podcast. Valeu? Obrigado. Pessoal, um abraço. Valeu.